Tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos ao nosso 11º podcast. Eu sou o Rogério de Freitas, da Foco Síndico. Fala, galera! Alessandro do Cindy Hub, vem com a gente! Nossa, quando tu dá oi, eu chego até a dar um susto, né? Walter Júnior, representando os condomínios da Grande Florianópolis pelo Secov e Santa Catarina. E eu, Sérgio Craveiro, da CONASE, Confederação Nacional de Síndicos. E aí, pessoal? Tudo certo? Tudo bom. O Sérgio é o nosso convidado aleatório da vez. Nós temos o prazer de estar aqui em Florianópolis ministrando um curso para aproximadamente 10 síndicos. E a gente aproveitou essa oportunidade para convidá-lo para participar aqui do nosso podcast. Sérgio, tu falou que é o Sérgio do CONASE. Conta um pouquinho o que é a CONASE, né? Primeiramente, obrigado pelo convite de estar aqui. Uma grande honra poder estar aqui em Florianópolis de novo. E é isso, aqui em Floripa as pessoas sempre me recebem muito bem, né? E a CONASE, ela foi criada em 2010 exatamente para trazer uma opção para o síndico ser assessorado, né? Então, hoje a gente apoia o síndico em formato de gestão com alguns serviços que algumas administradoras não fazem, né? Como vocês sabem, eu tive administradora de condomínios, então a gente trouxe esse know-how para a confederação para trabalhar exatamente de forma nacional. Então a gente tem muitos associados pelo Brasil, de Manaus, até de Boa Vista, do Macapá, tem até o Rio Grande do Sul, passando ali por Cuiabá, Brasília, né, Minas Gerais, Belo Horizonte, Espírito Santo. Então a gente tem bastante parceiro e a CONASE hoje vem se especializando nesses eventos. Então o formato de assessoria e informação a gente dá através de eventos, né? Fizemos bastante. A gente estava até falando que a gente fez aqui o ano passado em outubro. Está fazendo acho que um ano, né? Não sei se hoje. Foi em outubro do ano passado. Foi em outubro ou novembro, agora eu não lembro. Mas foi bem no finalzinho do ano passado. E com especialistas, né? Com especialistas, inclusive ex-alunos da Shadai. A gente está trazendo para a CONASE, para dar palestra. A Shadai era a tua administradora? Shadai era administradora e empresa de curso. A gente está trazendo tudo para a CONASE agora. E é isso, eu acho que a gente tem muito a agregar ainda, muitas coisas novas a trazer. Eu vejo pelos síndicos daqui desse curso, como da semana passada que a gente teve em Natal, as pessoas ainda estão dentro da caixinha administrando condomínio, né? Eu tenho usado muito esse termo, sair da caixinha, fazer uma administração nova, uma administração mais objetiva, uma administração mais reta, do que ficar fazendo muita curva e não chegar em nada, né, Alessandro? Com certeza. E Sérgio, me fala uma coisa, o que você enxerga, você está há muitos anos na área condominial, o que você enxerga do síndico que hoje a gente percebe que mudou muito a figura do síndico? Antigamente era um aposentado que tinha um tempo livre, hoje não, tem muitos profissionais trocando de profissão para ser síndico e gostando. O Rogério é um caso teu, o cara ama ser síndico, o cara se encontrou como gestor, como executivo da área de condomínios. E como é que você enxerga daqui para frente para os próximos 5 anos? Não, mas o Rogério já está aposentado faz 15 anos. Assim, mudou muito realmente. Quando eu entrei, eu fui uma coisa rara, né? Eu entrei com 18 anos para ser síndico de prédio e por necessidade do que está acontecendo hoje, que ninguém queria ficar de síndico. Então, e eram pessoas novas. Naquela época, eu lembro que meu pai na reunião tinha 45 anos, 46 anos. Tu nem estava presente na reunião? Eu nem estava presente na reunião. Me chamaram. Eu estava até paquerando uma moça lá na época, aí meu pai apareceu na janela e falou assim: sobe aqui, tu vai ser síndico. Quando eu voltei, cadê ela? Ela falou: não vou namorar com síndico, não. Eu vou embora daqui. Perdi a namorada. Síndico é coisa de velhinho naquela época. Coisa de velho. Perdi a namorada, mas ganhei a eleição. Eu me lembro, eu fui para uma palestra tua que tu apresentou uma projeção da ata, lá tinha data e tal. Assim. Na mão ainda. Fazia na hora. Era a época boa, porque a ata era feita na hora, não hoje que leva para o escritório, né? Até falei no curso aqui hoje, falei, olha, a ata a gente tem que fazer, mesmo que seja no computador, lógico, né? Hoje com a tecnologia e tal, mas que faça na hora, né? Para evitar diz que falei isso, não tá, essas coisas todas. Isso aí. Tu sabe que eu pegar essa questãozinha da ata, tu sabes que semana passada eu deixei de ser síndico de um condomínio e assumi outro colega nosso profissional, né? E quem fez a secretariou foi um pessoal de uma administradora e eles pediram um prazo
que ficou meio apertado, a Assembleia foi dia 25 e dia 1º de outubro assumiria o novo síndico. Ele vence o mandato, né? Venceria o meu mandato. E eles falaram que o prazo ficou muito apertado, 5 dias para poder fazer a nova ata. Olha. Daí eu pensei, mas a ata poderia ter sido feita na mesma hora. Sim. Não, isso é porque aquele pessoal chegou lá, inclusive, com uma impressora. Ela podia ter redigido com um computador, impressora, ela podia ter redigido no computador. E validado Leva depois até a na ata alta, preenchida. para na próxima não ter que ficar lendo de novo, né? Que isso é uma validado perda na de mesma tempo. hora, não teria Eu problema. consigo facilmente, na manhã seguinte, às 8 horas da manhã, estar no cartório para registrar a ata, Sim. com a ata revisada pelo síndico depois da reunião. Sim, sim. Porque tem muito síndico que é meio workaholic, assim, né? Porque, bem na verdade, para ser síndico não tem que bater bem na cabeça, né? Exato. E daí a gente finaliza a reunião, já finaliza o texto da ata ali, já encaminha para o e-mail do síndico, o síndico chega na sua residência, faz a revisão, faz os ajustes ou não necessários. Geralmente eu mesmo, se a convenção for silente, eu mesmo presido e secretario, né? Como já dizia o Faustão, se vira nos 30. E de modo que eu já tenho a ata revisada por uma segunda pessoa, né? Passa por um segundo crivo, né? Que é a análise do síndico, que conhece com mais propriedade os temas que foram debatidos naquele condomínio, porque eu, como representante da empresa de contabilidade, muitas vezes não conheço com precisão o histórico, os termos e as áreas e etc. Então, mas não é difícil e é bem saudável, e fica de dica para os telespectadores aí, fazer ata na hora. E para você que é proprietário de empresa administradora, contabilidade, etc., eu vou falar para vocês que, no meu ponto de vista, né, a minha vida se resumiu profissionalmente entre antes e depois de fazer ata na hora. Porque antigamente a gente fazia o rascunho lá, etc. E o que isso demanda? Demanda de mais trabalho no dia seguinte, para você parar e naquela miscelânea, naquele pool de palavras, extrair a ata, né? E é legal porque eu sempre digo, desculpa, né, tomar o tempo do Sérgio aqui, né? É nosso. Eu geralmente falo mais que eu devia. Pode mas- botar aí. É verdade. Mas eu sempre digo que a Assembleia é que nem uma pipa. Posso repetir porque tossi em cima? Desculpa. A Assembleia é que nem uma pipa. A gente tem que dar corda, mas tem que saber puxar, Sim. né? Então, na hora de fazer... É pipa lá também? Lá, Pandorga? Porque a Pandorga é mais pra cá, né? Não, lá é pipa mesmo. lá é pipa. Eu sei que é meio fora. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, mas só pra Walter. Ele quer concluir a pipa, vai. Mas só para concluir, Dá linha na pipa, vai. então essa questão de fazer ata na hora, o presidente ou o secretário tem que ter esse traquejo para às vezes deixar as pessoas darem uma desabafada, porque enquanto a pessoa não consegue ser objetiva nas suas colocações e na sua proposta, você está ali E desenhando ninguém né? e lapidando o texto, né? Para fazer uma pergunta, ele dá uma palestra antes. Sim. E na verdade a ata são as decisões, né? Um resumo das decisões, das deliberações lá, pronto, é isso aqui. Não precisa falar, ele me xingou, ele falou que eu sou bonito, que eu sou feio, chegou atrasado, falou depois de mim e eu falei de volta. Não, deixa. Deliberaram sobre isso, decidiram isso, pronto. Eu sempre digo que pela em tese vigência da Lei 4.591, o síndico tem que informar, comunicar os condôminos nos 8 dias subsequentes daquilo que foi Até os 8 dias. deliberado. Exatamente. Sim, deliberado. Não é necessariamente ou obrigatoriamente, claro que Apresentar uma ata. o costume tem nos mostrado isso, mas não é obrigatório que seja através de uma ata, né? Exato. Pode fazer um resumo. Pode fazer um resumo, né? E é saudável, no meu ponto de vista, né? O Sérgio me corrija se eu estiver equivocado, que existam ali as justificativas para aquela deliberação. Mas eu tive um cliente que ele entendia que a pessoa, ao ler a ata, se transportava mentalmente para a Assembleia. E a ata se tornava prolixa, se tornava, né, uma pessoa respirou, outro deu, né, um espirrou, deu saúde, então... Mas o meu ponto de vista eu me inspiro muito, sabe aonde? Nas atas judiciais de audiência. Sim. Né? Que é feito na hora ali. Feito na hora e 2.01, isso, 02 aquilo. Que é uma coisa objetiva, né? Após amplo debate foi assim deliberado. Aliás, teve uma PL agora, né? Acho que é o nome certo esse, 248, 348, alguma coisa assim, sobre Assembleia Virtual. Que a ata 548. 548, alguma coisa assim, que ela vai vir, vai trazer mais objetividade, né? Porque não vai ter as assembleias tradicionais,
Não, vai permanecer. Vai permanecer. E as decisões mas você pode continuar depois. Que exige um quórum qualificado, vai poder ser feita a coleta desses votos posteriormente, mas a discussão em assembleia ainda pelo texto da PL. Se é o mesmo projeto de lei que estão se referindo, ele possibilita a coleta do voto de forma eletrônica online para os assuntos que requerem quórum qualificado. Que a bem da verdade, eu não gosto muito de usar o termo quórum, né? Mas para os itens em que a lei ou a própria convenção exige uma votação mínima necessária. Mas nós temos, Walter, uma situação que é fazer assembleia à distância, fazer assembleia virtual, né? Que as atas são feitas pelo próprio software e você não tem essa ligação dessa assembleia. Então você tem essa situação já hoje colocado em prática. Tem até sites aí que hoje fazem isso. Começou até com a Superlógica, um negócio de fazer online, né, a assembleia online, e que hoje está mais aprimorado, porque o problema de fazer assembleia online é fazer uma ata com uma semana, né, você deixa a assembleia em aberto uma semana, só que aí fazia a ata, ficava muito grande, a ata ficava muito extensa. Porque você pegava, copiava e colava todos os assuntos. Hoje não. Hoje tem um processo, até em São Paulo nós temos um parceiro lá, que você faz a ata, a virtual, da Assembleia Virtual, faz a ata e já leva para registro o próprio documento. Né? Já é registrável, já tem a própria entrega no próprio distribuidor da ata, já para fazer o processo de registro. Interessante, viu? Tá mudando bastante aí. Mas eu não estou nada familiarizado com esse processo, eu preciso me inteirar um pouquinho. Tem um negócio bem atualizado aí já. Né? Falando nisso daí, foi em 92 que aconteceu essa tua eleição, né? Agosto de 92. E de lá para cá, assim, o que causa, como disse o Walter, causa arrepio, desse tempo para cá que mudou do mercado, do perfil do síndico? Isso, foi o que o Alessandro perguntou ali, né? Olha só que interessante, eu venho de uma cidade que é de Santos, né? Todo mundo sabe que eu sou de Santos, não sou santista, mas sou de Santos, né? E Santos é uma cidade que eu sempre brinco, né? Que o mundo se aposenta e vai morar lá, né? Agora está vindo para Balneário Camboriú aqui do lado, né? Tá bom, vamos dividir um pouquinho, né? E Santos, muita gente de idade acaba se aposentando e pegando de síndico, mas na época que eu trabalhava lá, que eu tinha administrador em 97, 98, 99, isso já estava meio que finalizando. Já estava finalizando esse processo. Muita gente jovem ali na época de trabalhar já estava, sabe, que está na ativa, já estava pegando de síndico, né? Muitas pessoas ali com interesse de se profissionalizar, né? E quando eu comecei a ministrar esse curso de síndico em 2005, aí a coisa foi mudando de figura cada vez mais, né? E aí quando eu fui para São Paulo em 2008 a primeira vez, até eu estava te mostrando, né, o primeiro curso que eu dei em São Paulo em 2008, tinha uma pessoa de São Bento do Sul, né, daqui de Santa Catarina, que foi lá, hoje está com a administradora também. E assim, o que acontece? Mudou, realmente foi mudando. Hoje aqui no curso tem 3 aposentados, que traz a experiência de um modelo de gestão que veio da iniciativa privada para o síndico, para o condomínio. E o condomínio, uma coisa que eu sempre foquei é administrar condomínio como empresa, né? A gente falou muito hoje aqui da parte financeira, então tirar aquele negócio, eu administro a minha casa, pego todo o dinheiro lá que eu recebi de herança, ou que eu vendi um imóvel, sobrou 100 mil, você que coloca tudo lá e depois resolve com a esposa, com o marido, o que vai gastar. Condomínio não, tudo separado através de fundos, organizar, o que está faltando nos condomínios hoje é organizar. E quem está entrando novo no mercado, Alessandro, respondendo aí também a tua pergunta e a tua também, são pessoas com esse foco de organização, de planejamento, de fazer as coisas com mais calma, de fazer as coisas sem pressa, com paciência, né? E uma coisa que eu sempre falo, focado em legislação. Sim. Você tem a Lei 4591 de 64, que é a lei de condomínios, né? Aquela de 64, e você tem o Código Civil Brasileiro, que é a Lei 10.406, dos artigos 1331 e 1356. Quem decorar esses 28 artigos de lei, 27 da Lei 4591 e 28 do Código Civil, totalizando 55, está feito no mercado condominial. Porque todo o processo, todo o serviço é baseado nisso aqui. Tudo ali. Não precisa nem decorar os 27 da 4.081. Lá veio o Walter. Você decorou uma, a cópia dela tem 8 dias, está lá no artigo 24, artigo 24, parágrafo 2º. Exato.
O Walter defende, a gente acompanha, eu acompanho o Walter pelo menos, Sim. que alguns... Os 27 primeiros artigos, conta você, vai. Conta você. Não, porque assim, Walter, conta você. Você no conta mais Código Civil não bonitinho. fala nada de cópia de ata. Não. Percebe? Não, com certeza. Na Tem verdade, algumas coisas que o Código Civil deixou que estão lá na 459.1. Na verdade, eu preciso perguntar para vocês se vocês aprenderam, né? Mas eu tenho uma tese de que 4 itens ficaram ainda vigentes na Lei 4.391, que é a obrigatoriedade do Conselho Consultivo, no artigo 23, a parte da ata nos 8 dias subsequentes, o voto do locatário nas questões que não envolvem despesas extraordinárias. 100% da fachada. E 100% da fachada, que na verdade existe um certo equívoco, no meu ponto de vista, em relação a esse antigo dilema de que para alterar a fachada precisa de quórum de 100%, o que eu não concordo. Você me permite incluir mais um? No artigo 9, que fala sobre a convenção da Lei 4591, Tá. tem o parágrafo único, né? Tem o parágrafo único, o primeiro e o segundo, lá, o briefing, né, do artigo 9, o parágrafo primeiro e o parágrafo segundo. O artigo 9 fala da convenção de condomínio, aonde ele diz que você pode fazer a convenção em condomínios a serem construídos ou já construídos. Ele fala isso, da convenção. Aí ele diz no parágrafo primeiro que far-se-á o registro da convenção no cartório de imóveis, né, como qualquer verbação, isso é até hoje defendido, mas eu queria bater na tecla do parágrafo 2º. Por quê? Porque a gente está tendo muito problema de entrega de convenção. Entrega? Então eu sempre falo para todo mundo o seguinte, olha, quando muda uma pessoa nova para o condomínio, é importante o condomínio pode estar construído há 10 anos, há 20 anos, ou construído no mês passado. Mas o que eu digo é o seguinte, entregar o kit boas-vindas para o novo morador. Sim. Isso está tendo um problema muito sério, porque o morador ele vai alegar sempre que desconhece a convenção, porque ninguém deu nada para ele. Então, o kit boas-vindas, que contempla lá a convenção, o regimento interno, as últimas atas e essas legislações que a gente acabou de falar aqui, a 4591 e o Código Civil, isso daqui eu falo para o síndico entregar exatamente para fazer um bom nome. Por quê? Porque o parágrafo 2º, que eu estava falando do artigo 9º aqui, ele diz que a convenção serve para atuais e futuros moradores. Ou seja, você que vai mudar para um condomínio agora, jamais pode alegar desconhecimento da convenção e do regimento interno. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Ontem eu estava discutindo com o Dr. Bruno sobre esse assunto da entrega dos documentos para os moradores. Imagina a seguinte situação, tem muito condomínio que decide algumas coisas em atas. Em assembleias normais, sem fazer modificação do regimento. Por exemplo, a procuração tem que ser com firma reconhecida por autenticidade. Isso não está no regimento, não está em convenção. A convenção só diz que pode ser feito através de procuração. E aí em ata eles decidiram. Só um exemplo esse aqui, mas pode ser qualquer outro assunto. E aí quando chega um morador novo, você entrega a convenção, entrega o regimento. Só que a ata vai saber onde está. Pode ser uma ata mais antiga. Isso acontece muito em condomínios mais antigos que definiram coisas lá para trás. E o cara não entrega, ele faz diferente. Se ele for multado por uma situação ou tiver o direito dele coibido, quando ele chegar, ele pode alegar o desconhecimento e depois a justiça vai dar o direito a ele. Depende daquela situação? Eu acho que não. Eu tenho o seguinte entendimento, eu posso estar equivocado, mas eu sustento dessa forma. O que é matéria de convenção, preserva-se na convenção. Se for modificada, se for modificar uma matéria de convenção, tem que seguir os preceitos legais para modificação de uma convenção. Se for matéria do regimento interno, a mesma coisa. Tu tem que fazer um edital de convocação para modificar o regimento interno. O que acontece assim? A convenção, para ter validade para terceiros, ela tem que ser registrada. Isso aí, em cartório de imóveis. Aquela deliberação que fez uma inclusão, uma exigência de um assunto que é de competência da convenção, que é determinar a exigibilidade de reconhecimento de firma por semelhança ou por verdadeira, pode ser realizada apenas numa deliberação da Assembleia, desde que essa deliberação esteja sendo realizada por pelo menos 2/3 das frações ideais. Para que essa deliberação tenha validade, para quem ainda não adquiriu, ela teria que ser registrada no cartório a alteração na convenção.
Tá? O que eu vejo muito acontecer? Mas dentro dessa tua linha, não é um preceito legal tu estabelecer no edital de convocação que essa deliberação vai ser tomada e ela modifica entendimento de convenção? Não Mas é aí todo, você precisa de quórum, né? não é de todo necessário. Eu tenho a tese, desculpa interromper vocês, eu tenho a tese de que há a possibilidade de eu simplesmente no edital de convocação inserir lá deliberação a respeito da exigência ou não de firmas reconhecidas. Sim. Nas procurações. Ok. Se na Assembleia que teve esse edital de convocação também obtiver a aprovação de pelo menos 2/3 dizendo ok, a partir de agora nós vamos exigir a firma reconhecida nas procurações dos condôminos nas Assembleias, eu acredito que essa deliberação ela tem validade porque ela tem força, ela tem o caráter de alteração da convenção. Sim. Mesmo que isso não seja levado a efeito de registro interna corporis, né? Tá valendo? Tá valendo. Não vale. Mas aí que tá. Eu adquiri, não sei dessa regra, vou munido com as minhas 5 procurações, nenhuma reconhecida firma porque eu recebi uma convenção e recebi um regimento que não dizia nada a respeito. Mas isso é uma E aí minhas procurações na Assembleia foram invalidadas porque não havia. O que acontece? Quando você adquire um imóvel, você tem a faculdade de pegar a cópia da convenção e do regimento interno registrados nos seus cartórios competentes, porque o fim do registro é dar ampla divulgação e publicidade para a sociedade. Então, quando você adquire um imóvel, em regra, você não pode alegar o desconhecimento da convenção, porque você poderia ter acesso à convenção de qualquer condomínio no Brasil. Mas sabe o que eu falo para todo mundo? Essa tua orientação é, na verdade, da entrega do... didática. É uma boa prática. Exato. É uma boa prática. Estou falando... Não é uma questão obrigatória. Eu sempre gosto de partir primeiro da questão da regra para depois ir para o ideal. Estamos em 2019 aqui, hoje é 4 de outubro de 2019. Sim. Você sabe que eu trabalho com condomínio desde agosto de... Desde março de 89. Eu comecei a trabalhar no escritório de uma administradora, faz 30 anos. Eu trabalhava lá como entregador de malote, na época bicicleta, office boy e tal. E aí, como eu trabalhava numa administradora, foi que meu pai me chamou para ser síndico. Eu vou te dizer uma única coisa. Uma pessoa chamada Tatiana, que foi procurar no meu escritório quando eu tinha administradora, sei lá, 2007, 2008, é por aí mesmo que eu tinha administradora, que ficou um prédio pronto chamado Castel de Elvira, lá em Santos. Uma construtora lançou a linha Castel disso, Castel daquilo. Ela foi lá e chegou assim, por favor, quem que administra aqui o Castel de Elvira? Eu fui lá e falei, pois não, senhor, você tem a convenção do condomínio? Aí eu falei, tenho, mas a senhora mora em que apartamento? Eu conheci lá todo mundo no prédio, eu fui na implantação, né, teve uma festa lá. Não, eu comprei o apartamento agora faz um mês, o prédio já tinha acho que um ano mais ou menos. Só que na verdade eu fui visitar esse condomínio e eu quero comprar um imóvel lá, mas eu quero ler a convenção antes. Ninguém faz isso. Aí eu falei, nossa senhora, ela tem custo? Eu falei, não tem custo. Teria, mas porque você foi a primeira, não vai ter custo. Eu falei, nossa, e foi a única até hoje. É o que as pessoas deveriam fazer. A gente Tem já que ter a comentou, convenção e o regulamento interno. a gente já comentou isso aqui no podcast, que ninguém faz isso. Você sabe que teve um caso do condomínio Ilha de Cozumel. O cara comprou o apartamento, na segunda-feira foi lá, fez a documentação e na sexta-feira mudou-se. No sábado parou uma Kombi na porta do prédio e saiu toda a família do cara para ir lá em cima na piscina fazer churrasco na piscina. Do lado da piscina tinha uma churrasqueira. Aí o porteiro ficou desesperado, porque subiram lá, sei lá, 10, 12 pessoas, e o porteiro, olha, não pode não, pode sim porque eu comprei um apartamento, pode sim que não sei o que. Legal, chegou lá, ele avisou o síndico, o Roberto, que gostava de confusão, né? Aí ele falou assim, olha, o seu Roberto, eu não consegui brecar, tá todo mundo subindo com cadeira de praia, carne, churrasco, tá todo mundo subindo lá, eu não consegui brecar. Ele chegou lá, pediu pra sair, ele pegou um balde e jogou água da piscina na churrasqueira, cara. Meu Deus. Foi todo mundo parar na polícia. Meu Deus. Porque não podia entrar visitante na piscina. Ou seja, porque ele não leu a convenção do regimento interno antes, no caso o regimento interno, antes de mudar para o prédio, né? E daí a questão ali, só para concluir, a deliberação ela vai ter força de alteração da convenção. Sim. Né? E só que daí o que acontece? Quando a pessoa adquire o imóvel, ela anui, né? Ela adere às deliberações já realizadas. Por isso que a convenção ela tem um caráter estatutário, né? Que a gente chama, que é, ou seja, a pessoa, né, ela apenas adere. Sim. A convenção tem 3 caráteres, né, que eu já comentei aqui nos podcasts, que é o caráter contratual, o caráter estatutário
e caráter normativo. Acho que são esses 3, se não me engano. E adesivo também. O estatutário o estatuto ninguém discute, né? As pessoas aderem, né? Quando você se associa, você não discute o estatuto, você apenas adere àquele estatuto. Respeita, né? Respeita, né? Deixa eu só comentar uma situação a respeito dessa conclusão que tu colocou. Apesar disso, mas é interessante se criar um protocolo e obedecer protocolos. Porque se cria-se o costume ou obedece o protocolo de tu emitir um edital de convocação para fazer modificação em regra de convenção ou regra de regimento, tu evita de ocorrer essas coisas assim de a pessoa adquiriu o imóvel, não está modificado na convenção e a regra ficou perdida numa ata de decisão assemblear. Exato, é por isso que eu gosto muito de colocar nas convenções do regimento interno já um artigo, até que eu chamo até de preliminar ali, né, na questão geral, que é o regimento interno ou a convenção, a cada alteração ele tem que ser sintetizado, consolidado e registrado no cartório competente para evitar que essas informações fiquem soltas, né, avulsas em atas distintas. Sim. E assim a gente tenha uma melhor organização administrativa do condomínio. Mas o registro disso não é, digamos, obrigatório para que essas deliberações ocorridas em várias assembleias tenham validade perante os condôminos, né? Respeitados os quórums distintos. Sérgio, tu falou uma outra em off aqui, mas antes de te perguntar isso, em 2005 tu iniciou com um curso, né, com capacitação para síndico. Exatamente, em 2005. E também isso já é uma outra grande coisa, de 2005 para cá já é uma vida, né? Como é que está a questão da capacitação? Tu fez um comentário ali em off que depois da criação dos grupos do WhatsApp todo mundo virou especialista, todo mundo dá pitaco. Eu achei muito bom isso daí. Boa. Né? E a gente dissemina conteúdo, a gente busca trazer conteúdo, busca trazer debates aqui e a gente percebe assim que poucas pessoas se envolvem realmente com aquele conteúdo que é mais denso, mais aprofundado, né? E denso. E fico muito na superficialidade. Essa palavra foi até difícil de falar. Tu percebeu isso também? Sim. Em 2005 a pessoa era mais absorvida com mais facilidade? Você sabe o que acontecia antigamente? Antigamente tinha um negócio que assim, ninguém sabia nem o que era a convenção condominial. Quando eu falo antigamente, eu falo lá em 95, 96, que eu lembro que muita gente perguntava o que era a convenção, que tinha que dizer convenção. Hoje, esses especialistas de grupo de WhatsApp, aí, principalmente até grupo de WhatsApp de condomínio, que tá, né, os condomínios hoje fazem grupo de WhatsApp, né? São 2 grupos que tem, um com o síndico e outro sem o síndico. São 2 grupos, né? E lá, aí se pergunta um monte de coisa. Sei lá, qualquer coisa, aí vem o especialista. Veja a sua convenção, veja o seu regulamento interno. Aí tem uma lá que pergunta de Recife, perguntou lá, pode entrar visitante na piscina? Aí vem um e fala, tem que ver o que diz a sua convenção, ou o seu regulamento interno. Pô, mas não é isso que ela quer, né? Eu estava falando hoje, por exemplo, de animal doméstico, né? Um rapaz de Minas Gerais me perguntou agora no WhatsApp, vindo para cá ontem, ele falou assim, Sérgio, o mesmo regulamento interno que serve para cachorro serve para gato? Porque tem uns gatos que pulam o muro da casa e ficam rodando pelo condomínio, né? E eu falo, não, mas o regulamento interno tem que ser um só para animal doméstico. Animais domésticos. Porque depois daqui a pouco vai chegar o porquinho, que agora a menina da novela lá tá com porquinho, sim, né? E aí todo mundo agora tá comprando porquinho. Pode porquinho no condomínio? Porquinho da Índia? Porquinho, aquele mini pig. É um porco mesmo? É um porco mesmo, palmeirense, porco mesmo. Eu já atendi um condomínio. Palmeiras, aquele do Palmeiras. Eu já atendi um condomínio que eu tenho minha tese em relação a animais, né? Vai falar de boca cheia, né? Sabe o que acontece? Tá gostoso? Deixa eu falar que você sabe que eu estava dizendo hoje o seguinte, sabe o que está na moda? Fazer festa de animal doméstico, de cachorro, por enquanto, sim, né? Sim. Fazer festa no salão de festa no condomínio, cara. É impressionante. Impressionante. E eu fui, acho que o primeiro a cair na festa do Fredinho. Tinha uma moradora lá de 1 mês, que eu sabia que ela tinha umas crianças aí subindo. Não perguntei se era filho, se era sobrinho, um pouco me interessava.
Sérgio, posso alugar o salão de festa para o condomínio? Do condomínio? Para o aniversário do Fredinho? Pode. Aí assinou, tal, beleza, dei a chave. No sábado à noite tinha 52 cachorros dentro do salão de festa. Porque tem os amiguinhos do Fredinho. sim. Mas quem é Fredinho? É o meu cachorro. Agora, eu não lembro se nos meus regimentos internos existe a proibição de animais nas áreas sociais. Então, mas aí que tá. Eu vou dizer uma coisa particular. Eu considero o salão de festa como uma área totalmente isolada de qualquer coisa. Ela não era comum, ela não era de lazer. Por que ela não era comum? Porque se eu fechar, se eu estou pagando o salão para uso meu, ela está fechada. Área comum, todo mundo circula a qualquer hora. É uma área de propriedade comum, mas pode ser de uso exclusivo da exclusivo. Exatamente. Então, como ela pode ser de uso exclusivo, o que eu recomendo? Eu falo o seguinte, olha, vamos fazer uma regra exclusiva para aquela área, porque ela pode ser de exclusividade em algum momento. Sim. Entendeu? E não é de lazer, porque tem hora que você pode estar lá trabalhando. Quantas vezes em salão de festa eu não Sim, numa assembleia? A assembleia não é lazer, deveria ser, mas não é. Né? Então, assim, eu vejo a área do salão de festa como uma área totalmente isolada, que tem que ter um tratamento totalmente especial. Né? E uma coisa que eu queria falar de salão de festa, que fique aqui para todos, é a respeito de pagamento, né? Por exemplo, pode alugar salão de festa para quem está devendo? Mas no meu regulamento interno quem está devendo o condomínio não pode usar salão de festa. Eu acho, e depois que eu tomei essa atitude, eu consegui, que é uma das coisas, Alessandro, da sua pergunta, né? O que está mudando, eu acho que tem que ter os pensadores condominiais. Hoje tem vários aí no mercado, na área de tecnologia, né? O próprio Delay aqui de Floripa, gente finíssimo, Mega Power, né? Nós temos para a parte do pessoal do direito condominial, de engenharia, tudo. E na parte administrativa, olha só que interessante que eu fiz. Eu peguei o regulamento interno do salão de festa de todos os condomínios e alterei. Hoje, quem aluga o salão de festa paga antecipado. Seja devedor, seja tá em dia, tem que ser morador. Não é usa e paga, é paga e usa. É paga e usa. Então é o seguinte, você bloqueia o uso do salão, pagou o boleto, já dá baixa, fica vermelhinho lá, que ninguém usa naquele dia. E aí, porque o que estava acontecendo? Você botava no próximo condomínio do mês que vem. Aí o cara chegava, amanhã é sábado, dia 5, o cara chegava e falava assim na sexta-feira, ele alugou há 15 dias atrás, Sérgio, dia 5 de outubro vou alugar o salão de festa. Aí no dia 4, sexta-feira, o cara vira e fala, Sérgio, mudança de plano, não vou alugar. Falei, pô, cara, tinha mais 2 na fila para alugar aquele dia, agora eu vou ligar para os caras vão dizer, já fiz outro negócio. Então, estava muito ruim para esse pessoal que estava em dia. E nós tínhamos um outro agravante, uma festa que era para sair da filha de 2, 3 mil reais, né? As festas das filhas, saía 4 mil reais, que tinha que comprar mais carne, mais cerveja, porque vinha o namorado do sobrinho, o namorado não sei o quê. Então, quer dizer, aí chegava no dia 10 de novembro para pagar o condomínio de 400, mais 130 de salão, não tinha dinheiro. Vou atrasar, não tinha dinheiro. Quer dizer, o cara estava em dia, mas não vai pagar o futuro. Então, hoje, eu mudei tudo. Mas Sérgio, o cara não tem dinheiro para pagar o condomínio, como que ele vai ter dinheiro para fazer festa? Olha, isso não é um problema meu. Não é problema nosso. Não é problema meu. Se o cara está devendo condomínio, eu tenho lá o regulamento interno de inadimplência que eu vou cobrar o cara, vou botar ele na justiça. Mas esse procedimento de pré-pago na utilização, ele elimina essa questão do... Se está devendo ou não. Está devendo ou não. E na verdade, teve um cara que foi muito sincero comigo, aliás, eu mudei por causa disso, foi em 2003, eu lembro. Ele falou, Sérgio, minha filha vai fazer 15 anos. Aí eu fui lá no clube para alugar o salão 4 mil. Fui lá não sei aonde para alugar 2 mil. Buffet não sei das quantas para alugar 3 mil. Cara, eu vou alugar no prédio por 150 porque eu tô sem dinheiro. Eu tô devendo 5 meses de condomínio. Minha filha só vai fazer 15 anos uma única vez na vida. Eu preciso fazer uma festa com ela, com valsa, com os amigos dela, tal, não sei o quê. Falei, cara, você tá devendo condomínio? Não pode. Aí saiu uma lágrima dele. Na época não podia, ele estava devendo carro, devendo escola das crianças, devendo tudo para fazer o sonho da filha dele. Depois ele se recuperou e pagou tudo, lógico. Né? Mas eu comprei a briga. Eu falei para ele, meu amigo, eu vou alugar para você. Só que tu vai pagar o salão antecipado. Já que tu não está pagando conta nenhuma para fazer a festa dela, tu tem o dinheiro para fazer a festa. Não, dinheiro para pagar o aluguel eu tenho. É antecipado? Foi lá e pagou antecipado. Eu lembro até hoje. Trouxe o boleto, fui ver no banco lá no balancete, caiu, beleza, aluguei. Aí veio todo mundo, Sérgio, tá devendo condomínio, tá fazendo festa de valsa, não sei o que. Eu falei, olha, tá com processo de devedor. Então eu comprei uma briga, graças a Deus deu tudo certo, depois ele se recuperou e pagou as contas dele, tudo, escola, carro e tudo mais. E o condomínio principalmente. Mas eu comprei essa briga, eu fiquei, né, botei o coração na frente da chuteira, foi muito no emocional.
mas que foi um negócio que eu mudei. Eu falei, quer saber, eu vou mudar todo o regulamento de todos os prédios. De lá para cá eu mudei tudo e eu oriento tudo isso hoje para todo mundo. Né? Interessante, eu nunca tinha pensado nisso. Eu acho legal assim que a gente fala muito pouco de boas práticas aqui no podcast, né? E a vivência administrativa, ela requer isso daí, um pouquinho do conhecimento do especialista do WhatsApp, né? É legal, a gente não condena os grupos de WhatsApp, né? Não, é legal que tem, às vezes precisa de um fornecedor, tu encontra lá, o cara indica e tal, e às vezes também sugestões de boas práticas. Mas assim, aquela discussão mais ampla, mais profunda, ela precisa ocorrer também no nível mais científico, né? Um pouquinho mais para poder evoluir a função de síndico. Mas assim, dentro dessa questão de boas práticas, o que tu apresenta no teu curso que seriam dicas legais que veio mesmo do bom exercício da função de síndico, dessa tua história de como síndico, como gestor, para até chegar a ser professor de curso para síndico? O que eu falo hoje muito, Rogério, é com relação à gestão de conflitos, né? Hoje todo mundo fala. Todo mundo fala isso, mas está mudando. Eu tenho, quando a gente se fala de gestão de conflitos, eu particularmente tenho duas opiniões, né? Eu tenho duas opiniões. Eu posso ir para duas, na verdade, uma opinião que vai para dois sentidos diferentes. O síndico mediador, que não é o meu perfil. Não é o meu perfil ser mediador, eu não tenho tudo bem, hoje tem vários cursos aí de mediação, de conflito, e vários especialistas também e tudo mais, mas é uma coisa que eu não me sinto sentado numa cadeira, olha, o senhor, por favor, você, tal, conversem aí, não precisam brigar, se são moradores além do curso, tem que ter um feeling para coisa. Tem que ter um negócio para coisa, eu sinto que eu não tenho. Eu mudei um pouco o conceito de tratar o morador de um prédio de uma forma, não vou dizer radical, mas de uma forma mais objetiva. Por exemplo, para você educar uma criança, você abaixa o shortinho dela e dá 2 tapinhas no bumbum e fala, não pode, tá? Para educar um morador, um condômino, você mexe no bolso dele. Eu comparo muito a gestão de conflito em condomínio com o que aconteceu no trânsito brasileiro. Diminuíram aí os nossos acidentes, pessoas morrendo em feriado. Hoje não pode beber e dirigir porque você vai ser preso na hora. Antigamente todo mundo bebia, matava todo mundo. Então aonde doeu? No bolso, né? 3 mil reais de coisa, você perde a carteira, vai preso, 3 mil de multa. Então assim, não é radical, isso é para a segurança da própria vida, né? E eu vejo isso nos condomínios também, né? Então, por exemplo, você está lá dormindo 2 horas da manhã e um barulho lá em cima, no apartamento de cima. Poxa, eu estou descansando, é a vida de uma pessoa que está lá dentro do condomínio que precisa ser respeitada, né? Então, pegar 2 assinaturas. Uma das melhores práticas que hoje eu faço na gestão de conflito é assim: qualquer reclamação é por escrito com no mínimo 2 assinaturas. 2 condôminos. 2 condôminos. Porque se eu moro aqui embaixo, o cara aqui em cima está fazendo barulho, com certeza o meu vizinho do lado aqui está escutando também. Então eu toco na cara dele, vamos supor que é você, Rogério, está escutando aqui, assina aqui, sim, o Walter lá em cima está fazendo barulho, chega para o Alessandro Cinco que está aqui. E eu já mando multa direto. Eu não mando mais carta de advertência. Inclusive eu mostrei a jurisprudência aqui hoje de Curitiba, que não precisa mais você dar advertência. Por quê? Lembra do kit boas-vindas que a gente estava falando agora? No kit boas-vindas que eu entreguei para o morador quando ele foi morar no prédio, aquilo já serve como uma advertência. Mesmo a convenção dizendo que você tem que advertir antes de multar, ou você... O que é uma advertência? Se a gente mudar para notificação, se a gente mudar para aviso, se a gente mudar para um comunicado, é tudo a mesma coisa. O ato é o mesmo. Quando a pessoa mudou para o prédio, eu comuniquei a ela. Está aqui, regulamento interno e convenção. Eu fiz essa comunicação, esse aviso, essa advertência, o termo que você quiser dar, ele é diferente, mas o ato é o mesmo, né? Eu uso muito assim, por exemplo, a gente tem aqueles casos omissos serão resolvidos pelo síndico em conjunto com o conselho consultivo. Sim. Aí tem um item especial lá que precisa dar uma regulada, sei lá, no módulo de operação da portaria, tal, etc. E daí, o que a gente faz? A gente faz um comunicado geral para os condôminos, alertando que houve um pequeno ajuste no procedimento de portaria, e a gente pega o protocolo de entrega dos condôminos nesse documento ou encaminha por e-mail, que a gente tem um controle lá através do sistema online. E isso já serve como uma advertência anterior. Ou seja, o cara já foi advertido, já foi informado que o modus operandi é aquele e o próximo passo E eu vou te falar um outro negócio que é o mais grave. O problema não é você dar uma advertência para o morador.
O problema é que o morador não sabe que aquela advertência é do regulamento interno. Ele acha que é só do artigo 21 que não pode pendurar roupa na sacada. E aí você vai dar aí ele vai fazer uma outra infração. Sei lá, andou sem camisa no elevador social, artigo 32. Aí ele acha que ele também tem que tomar uma advertência dessa, porque ele não sabia. Ele acha que ele tem que tomar uma advertência de cada artigo primeiro antes de pagar uma multa. Então eu acabei com esse negócio de advertência, levei tudo isso, obviamente, aprovando em assembleia, essa ideia que eu tive, agora não é mais ideia, é insight. Eu me lembro de ter falado nisso na primeira palestra que eu fui e eu fui lá em 2016 e eu trago mais ou menos essa prática também. Mas assim, a questão do barulho, já que tu citou, eu também acho interessante buscar mais de uma assinatura para configurar dando a coletividade, porque se for só um condômino, daí entra no seguro de cunho pessoal, né? De vizinhança, né? Sim, direito de vizinhança. Exato, e é bem, e às vezes até a gente estava falando sobre isso, né? As pessoas, muitos síndicos absorvem funções e responsabilidades que não são deles, que são direitos de vizinhança. Fui o primeiro a tratar de direito de vizinhança no condomínio aqui na região para proteger os síndicos. Exato, porque às vezes o cara chama a responsabilidade, chama, quando vê o cara tá fazendo coisa que não assim, precisa, imagina que só, não é obrigação dele, né? Tu tem que ter uma relação com o teu vizinho. No momento que tu pensa que tu tem uma pessoa para fazer esse caminho que tu precisa percorrer, que é fazer um contato com o teu vizinho e passar a tua dor para ele, olha, amigo, esse barulho que está causando após as 10 horas está me prejudicando. Tu pode fazer esse contato, né? Não precisa transferir essa responsabilidade para o síndico. Mas eu não quero me expor. Então tu vai sofrer com essa dor até tu ter essa maturidade. Se é a coletividade, se está prejudicando mais de uma, é a coletividade, cabe sim ao síndico, é um dever dele, né? Proteger lá. Você sabe que eu tenho falado muito o seguinte, né? Tem muito morador que não quer assinar o documento com medo, né? Com receio, né? Você acabou de dizer. Aí eu sabe que eu faço a comparação? Eu faço a comparação infelizmente eu faço porque é um dado que se tem dessas mulheres que apanham dos maridos, né? Eu acho isso uma coisa horrível, né? Totalmente repudiante, mas tem mulher que ainda não faz reclamação formal. Todo mundo sabe o que acontece. Ou faz a queixa e retira a queixa. E retira a queixa porque fica com pena do marido lá, estava embriagado, não vai fazer mais isso, é sempre essas desculpinhas. Mas o registro de mulheres que infelizmente, elas sofrem violência do companheiro é muito maior do que se tem. Então o que eu deixo isso para os moradores do prédio, o que é? Se você não assinar, não tem reclamação. Não adianta vir verbalmente para mim e falar, o cara de cima está fazendo barulho, vai lá e fala com ele. Não vou falar. E se não for? E se você tem um problema de cunho pessoal com eles? Sim. Ou se o barulho é de um outro andar e você está achando que é o de cima e não é. Também tem muito disso. E reverbera às vezes o barulho, né? Eu mesmo já fui num apartamento para tirar a satisfação da pessoa que debaixo estava reclamando. Falei, seu José, a dona Maria debaixo está reclamando. Mas eu cheguei de viagem agora, Sérgio, minhas 3 malas aqui, eu moro sozinho. Aí eu falei, ele, um gentleman, né, eu lembro dele, aí ele falou assim, Sérgio, vamos descer, vamos falar com a dona Maria. Aí descemos um lance de escada, toquei na casa da dona Maria e falei, dona Maria, tudo bem? Pode abrir a porta? Ela abriu a porta, viu o seu Zé, ficou pálida lá. Aí eu falei, dona Maria, o seu Zé disse que não está fazendo barulho. Mas não reclamei nada. Falei, como não, dona Maria? De manhã a senhora veio, gritou comigo, disse que a senhora não dormiu a noite toda. Clássico. Eu falei assim, a senhora? Não, acho que você... Dá licença que eu tô com feijão no fogo. Aí eu pedi desculpa pro seu Zé. Eu falei, seu Zé, o senhor me perdoe. Não, Sérgio, por mim tá tudo bem. Ele falou, então tá tudo bem. Eu quero trazer um assunto novo aqui para vocês, que eu já venho debatendo nas convenções que eu desenho, que é a nossa cultura condominial fala muito de reincidência. Cada reincidência, multa será em dobro. Estamos falando aqui da cultura, né? E o Código Civil, nem a Lei 4.591 falava de reincidência. E o Código Civil apenas traz, lá no artigo 1337, a palavra reiteração. O condômino que reiteradamente não cumpre seus deveres, tal, etc. Então, eu acabei, num ato de pura coragem, vamos chamar assim, tentar nas convenções que eu tive a oportunidade de trabalhar, trazer uma diferenciação entre o que é reincidência e o que é reiteração. Porque são termos distintos, né?
Existem, são significados distintos, né? Então, o que eu entendi? Tá? Que aquela multa de 5 a 10 vezes prevista no parágrafo, acho que no parágrafo 1º ou 2º do 1337. Não, é no próprio caput. No próprio caput, né? Obrigado. Pô, cara, se tu não sabe, tu não cita. Tô passando vergonha aqui. Não, mas é só para testar o conhecimento. Não, só para testar, tá testando. A gente mete na nossa dinâmica aqui. Ele piscou e fez assim, ó. Mas aí existe essa dicotomia, né? Essa diferenciação. Dicotomia. Toca ali. Já tô até cobrando. Eu também falei feeling antes e tu não... feeling ainda. Tá. Então, assim, fazendo uma analogia com o direito penal, a reincidência é o acometimento de qualquer infração. Se o cara matou e depois o cara extorquiu ou o cara escondeu um cadáver, ele é reincidente, né? E o termo reiterado pelos dicionários clássicos é a pessoa que toma o mesmo ato que fez anteriormente. Então, as pessoas têm muita consciência ainda de que, se eu entrei boiado dentro do elevador e depois eu fiz uma rave dentro do apartamento, são atos distintos e eu não sou reincidente. E eu venho trabalhando essa cultura de que, se a pessoa deixou o portão aberto, entrou molhado e fez uma rave dentro do apartamento, no segundo ato ele já é reincidente. Veja se eu entendi, Walter, desculpa te interromper. A reincidência é ele descumprir o regimento interno. Qualquer norma relativa a qualquer norma. E o reiteradamente é aquela mesma que ele vem fazendo o tempo todo. Exatamente, esse é meu entendimento. Tá certo? Né? É repetição de conduta. Exatamente, porque haveria uma necessidade de a gente ter uma definição a respeito desses dois termos. Sim, né? mas no artigo 337, no caput, você tem lá o quê? Você tem que ele reiteradamente vem descumprindo o dever perante o condomínio. Quais são os deveres principais do morador? Está lá no artigo 1336, do 1º ao 4º. Só que o artigo 1337 ele cita apenas do 2 ao 4. Do 2 ao 4, porque o primeiro é para pagar o condomínio. O cara sabe tudo. Né? É a nossa dinâmica. Desnecessário isso, me senti ignorante agora. Peraí que eu vou chamar o Google aqui. Então, o artigo 1336 é dever do morador pagar o condomínio. Então, se ele não vem pagando 3 meses, por exemplo, e aí eu digo isso para todos os condomínios, o quê? Para todos os síndicos. Veja o que significa dentro do seu condomínio a palavra reiteradamente. Quantas vezes? 3, 5, 10, 12? Então, muitas das vezes, quando o Código Civil entrou em vigor em janeiro de 2003, eu fiz várias assembleias para definir, e cada condomínio definiu o que há de melhor, o que eles aceitaram. Então, por exemplo, eu lembro do Residencial Santista. Imagina, um corintiano em Santos administrando o Residencial Santista, lá na Senador Dantas em Santos. Lá nós aprovamos que o condomínio que fica 12 meses reiterado, ele pagaria uma multa. 12. Muito suave isso, né? Multa por impontualidade. Agora, o Costa Brava Escorial, lá em frente à praia, eu lembro que foi 3 vezes. Então, o condomínio, por exemplo, que não pagou o condomínio de 10 de julho, não pagou o de 10 de agosto. Agora, hoje, dia 4, eu estou fechando o condomínio de setembro. E ele não pagou também o condomínio de setembro, então esses 3 meses seria que ele uma multa por descumprimento reiterado de normas de regimento interno, que de regimento interno não, no caso de pagamento de condomínio, que é dever dele pagar o condomínio. Então ele está descumprindo reiteradamente o dever dele de pagar o condomínio. Então eu vou dar uma multa de 5 vezes o último condomínio, vamos lá dizer 500, então vai dar 2.500. Então ele deve 2.500 que ele não vai pagar, mais 1.500 dos 3 últimos condomínios. E já conseguiu fazer esse tipo de cobrança? Sim. Eu já vi condomínios definindo que não é só a manutenção da inadimplência, ou seja, o cara ficou inadimplente de forma ininterrupta por 3 meses, tá? Mas também a impontualidade no pagamento. Ele atrasa 5 dias, atrasa 10 dias. Todo mês ele paga atrasado, todo mês ele paga atrasado, porque ele costumeiramente paga fora do prazo e tal, porque a bem da verdade, nós devemos desenhar as convenções, até o próprio Código Civil dá essa opção de a gente ampliar o percentual dos juros de mora, né? Que é para de repente não só fazer com que ele pague, mas para que ele pague logo. A ideia é acabar com o devedor. Para acabar com a inadimplência. A lei ela é tão rígida em cima do inadimplente, quem suaviza é o síndico. Posso fazer outro assunto? Pode. Não, deixa eu só completar essa questão que tu está falando.
Outro dado interessante, outra coisa interessante com relação ao conhecimento, ao ser especialista dentro da função de síndico, é trazer outro tipo de boa prática, porque se a gente for estudar a respeito, o que a gente vai cair? A gente vai cair na... Então, por gentileza, eu prefiro que tu complemente, então. Então, dentro dessa questão das boas práticas, eu já venho pensando muito a respeito disso, mas eu nunca tive acesso ainda a um documento robusto que seria o plano diretor do condomínio, para que a gente tenha atos e atitudes dos condôminos, não para 2 anos, ou seja, ter um plano de Estado e não um plano de governo, que nem a gente faz analogia com o órgão público, né? E tu vê aí, como tu viaja o Brasil inteiro e tal, é praticamente um cigano condominial. O cigano condominial. Você vê que os condomínios estão tendicionando, estão ficando mais propensos a desenvolver um plano diretor, que seria um plano de manutenção a curto, médio e longo prazo, os objetivos a curto, médio e longo prazo, os modus operandi da administração. Mas isso escrito? Escrito e aprovado em Assembleia. Exato. Sabe o que acontece? Mas eu acho que é tanta opinião, tanta gente dando opinião, tanta gente dando ideias também, bacanas, ideias boas. Eu falo de todos os estados, aí eu falo de Salvador, eu falo de Sergipe, que é um estado que também é muito atuante, muita gente atua lá. Eu falo de Recife, de Natal, de Manaus, né, do Nordeste brasileiro. Eu falo daqui também, vocês, né, de Florianópolis. Eu falo de todo o mercado nacional. É muita gente dando opinião e às vezes o síndico se perde. Eu vejo as pessoas printam a tela e me mandam: Sérgio, o que você acha dessa opinião aqui? O que você acha disso? Eu falei: olha, você que é síndico, você que quer montar um plano diretor, montar um regulamento interno, montar uma convenção, tenha como base aquilo que você acha que é bom para o condomínio. E tem mais ainda, cada condomínio é como se fosse um país diferente, é uma cultura totalmente diferente. Sim. Entendeu? Então, assim, o que acontece para o síndico ver o que está acontecendo realmente naquele condomínio, naquele momento. E o pior, ainda digo mais, daqui a 5 anos você vai ter que rever tudo de novo, porque já mudou 10 pessoas, já entraram outras 10 que querem fazer adaptações e por aí vai. Uma coisa que eu vejo... Então, condomínio é uma coisa que não vai acabar nunca, né? As vontades mudam, né? As vontades mudam, e até a gente falou sobre questão do pilar político dentro do condomínio, que conduzir para o caminho das vontades da coletividade, e às vezes a coletividade que está representada dentro de uma assembleia, ela de repente não é a mesma da próxima assembleia, e as vontades podem ser distintas. É meio raro ser isso, mas pode acontecer. Sim. Mas durante um tempo, como citou 5 anos, acredito que em meio de 1 ano, 2 anos, essas vontades, esse público da assembleia pode mudar também. Muda a cultura, né? E Walter, só para também complementar aí, uma coisa que eu sempre digo é o seguinte: para facilitar essa gestão, faz o regulamento interno de forma separada. As pessoas têm o hábito de fazer um regulamento interno com 30 folhas, para regulamento interno do condomínio Vila das Flores. Aí começa lá, capítulo 1 da garagem, capítulo 2 do salão de festa, capítulo 3. Se você mudar uma coisa, de repente eu mudei para esse prédio, é o exemplo que eu sempre dou, e quero botar o horário da churrasqueira lá. Tive um insight que eu trouxe de São Paulo, e que churrasqueira sexta e sábado e antes de feriado vai ter meia-noite, todos os outros dias até as 22 horas. E aí o pessoal aprova. Aí tem que alterar só o item da churrasqueira. Eu vou ter que tirar uma cópia para todo mundo de novo, porque eu tenho que dar publicidade a isso, das 30 folhas, né? Das 30, 40 folhas do regimento interno. Então, quando você fala em plano diretor para condomínio, eu assimilo tudo isso ao que é o regulamento interno por partes. Regulamento interno da piscina, se pode som alto, se não pode, se pode comer dentro da piscina, se pode beber, se puder beber é garrafa ou é lata. Sabe, é tanto detalhe que é para ver em condomínio. O regimento interno é mais difícil de fazer do que a convenção, muitas vezes, né? Sim, e além de ser mais fácil, você pode aprovar com 5 pessoas em assembleia, não precisa de quórum. O que eu tenho feito ali agora, as últimas convenções, a minha convenção ela é uma convenção, assim como, né, a crítica ela é recebida por mim com muito entusiasmo, porque as minhas primeiras convenções elas eram prolixas para poder proteger e prever os casos dentro do condomínio e dar resolutividade objetiva, prática para as questões que um dia possam acontecer no condomínio. Mas as últimas convenções de regimento interno elas são mais segmentadas, elas são, digamos, dissecadas em outros documentos, onde eu deixo a convenção
com um caráter mais americano, mais curto, né? E daí eu crio ali as diretrizes administrativas, né? A gente chama de diretrizes administrativas, é um documento que não faz parte da convenção, ou seja, ele não precisa ter, mas ele recebe uma série de competências vindo da convenção. Sim. Então, o mandato do síndico será estabelecido pelas diretrizes administrativas. E assim eu faço muito isso em shopping centers, né? Então a gente tem o regimento interno de DOCA, regimento interno de manutenção, regimento interno de marketing, regimento interno, inclusive a própria definição do coeficiente de rateio, né, que a gente chama, o CRD, coeficiente de rateio, é estabelecido por um documento apartado por deliberação de assembleia com poucas pessoas presentes. Então é interessante a gente fazer essa pulverização de documentos. Sim. Até para que seja fácil e rápido do condomínio acessar essas informações, né? Ô Sérgio, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você que viaja o Brasil todo, você que está sempre aí, conhece tudo que está acontecendo, está bem antenado. Conta pra gente o que tem de novidade aí no mercado, o que você enxerga, o que está acontecendo fora aqui de Santa Catarina. Tá uma onda muito grande, eu acho que aqui também, em Santa Catarina, de portaria remota, né? Bateram numa tecla muito forte que é a economia, né? E o ser humano ele é caro, né? O porteiro ele é caro, o porteiro da noite, o porteiro do dia, e inventaram um negócio de uma tecnologia muito boa que funciona, né? Que é a portaria remota. E a tendência é só melhorar com o 5G agora. Exato, e a tendência é melhorar, a tendência é sempre para frente, inclusive. Não vai voltar mais. Inclusive, eu quero dizer aqui, por exemplo, Manaus, né? Manaus, quando eu comecei a frequentar Manaus, eu lembro da internet muito ruim. E hoje já está excelente a internet lá. Tanto que eu fui num condomínio lá em Manaus, que um amigo meu mora lá. E aí eu fui lá na casa dele e ele me passou pelo QR Code, pelo celular, via SMS e até pelo WhatsApp também, né, da Keeper, ele da Keeper daqui. E eu coloquei lá, entrei, ele mandou, a pessoa atendeu, não sei se estava lá em Manaus ou estava aqui em Florianópolis, mas foi como se estivesse ali do lado. Então, a portaria remota é um negócio que realmente está revolucionando os condomínios, é um caminho sem volta, como é que se diz assim, está quebrando barreiras da tecnologia, mudando um pouco da cultura, mudando demais. E o que eu vejo hoje nos condomínios as pessoas estão planejando melhor. Eu quero trazer uma novidade para vocês, né? Já tem quase uma hora aí, não sei se vai dar tempo das pessoas verem, tomara que ver tudo, que é consórcio para condomínio. Então hoje a gente, se vocês não sabem, a gente empresta dinheiro para condomínio. Então lá na Conase está saindo aí em torno de R$2 milhões por semana, que a gente está emprestando para todos os condomínios do Brasil. Então, hoje mesmo vieram aqui R$80 mil para mandar um funcionário embora, 60 mil para colocar portaria remota. As pessoas estão se movimentando para isso. Só que o dinheiro, quando de empréstimo, ele é um dinheiro muito caro, porque você precisa do dia para a noite, então ele é um dinheiro caro, né? Com taxa de juros aí, quando envolve equipamentos, varia de 1,5, 1,8, isso depende do dia, né? Até quando não envolve equipamento, chega a 3,5, né? Pode ser 3, 2,8, 2,9% a taxa, tá? Mas pode chegar até 3,5, tudo depende do dia, da cotação do dia, né? E hoje a gente está fazendo um consórcio, então eu quero aproveitar, você que está assistindo esse vídeo, né, esse podcast, né? Não é podcast, é podcast. O Sérgio morou estudou nos Estados Unidos, né? Sim. E você planejar. Os Estados Unidos, por exemplo, é um país inteiramente planejado. E você planejar o que? A portaria remota, né? Uma outra coisa que está acontecendo é eficiência energética. Painel solar, daqui a pouco tem condomínio que está recebendo dinheiro das companhias energéticas, sustentabilidade. Então, né, concluindo a tua pergunta, o que está na moda é muito comprar placas de painel solar, né, que está economizando, já economizaram na portaria, agora vão economizar na luz. E a ideia é essa mesmo, é cortar despesa, não é jogar dinheiro pelo ralo, o condomínio jogando dinheiro pelo ralo. E a gente tem que ter um consórcio Conase. São consórcios aí de 120 meses, são 10 anos. Para fazer esses investimentos. Planejado com uma... Na verdade não tem taxa de juros, consórcio, né? É taxa de administração que é mais barata, né? E você planeja. E com o fundo de reserva, por exemplo, você pode dar um lance e fazer o painel solar já o mês que vem. Você tem essa possibilidade. A gente está fazendo aí no mínimo 2, no máximo 4, 5 sorteios por mês
tendo caixa, né? O grupo fazendo pagamento em dia e o condomínio paga as suas contas em dia. Então, aproveite para fazer um planejamento, pegue para janeiro, fevereiro, agora março de 2020, faça uma cotação de painel solar, faça um consórcio, porque isso vai ajudar demais o condomínio, né, a se planejar daqui para frente e baratear o condomínio. E isso nada mais é do que valorização imobiliária. Então você, síndico profissional, a gente sempre bate na tecla, você que atua como síndico profissional na Foco, tem que bater na tecla da valorização imobiliária. Eu, morador, estou pagando para o síndico para gerir o meu negócio, né, o negócio condomínio. Poxa, eu quero que ele me valorize, eu quero que ele valorize o meu patrimônio, né? Eu tenho uma teoria né, que não é ainda comprovada cientificamente, que a cada R$1.000 que um condomínio coloca de investimento no condomínio através do seu rateio, da sua cota parte, valoriza o seu imóvel em 10 mil. Pois é. É uma estimativa, né? E só para concluir aquela questão ali da implantação das portarias virtuais nos condomínios, não é só a redução do custo operacional atual como a folha de pagamento de empregados diretos. Tem também os passivos trabalhistas, né? Que o passivo trabalhista, como não é uma despesa ali objetiva, ela não entra nos balanceios contábeis dos condomínios, mas... É uma coisa que é quase certo acontecer, né? E eu digo para vocês... E a eficiência, né? Que a eficiência do processo que impossibilita o porteiro. Não, ele vem sempre aqui, pode deixar entrar, não precisa nem chamar lá. E eu digo para vocês assim, que com pesar, né? Eu digo para vocês com pesar que já a curto, médio prazo, os empregados em condomínio viram cânceres para os condomínios, porque você não tem essa eficiência e hoje... Não é regra, hein, pessoal? Isso não é regra. Tem muito funcionário que é patrimônio do condomínio. Sim, mas assim, a experiência deles tem nos mostrado que quando você tem um empregado direto, ou até mesmo indiretamente com as terceirizadas, uma relação muito delicada, né? Então, de certa forma, os condomínios, e o Sérgio acabou de me comprovar isso, às vezes não consegue nem fazer uma rescisão contratual por não ter essa previsibilidade de custo futuro, etc. E acaba muitas vezes o condomínio ficando na mão, refém de empregados que não são adequados para aquela comunidade, né? Isso é um pesar, mas é a realidade. Mas é a realidade, exatamente. Sérgio, eu queria falar um pouquinho do síndico profissional. Diz a lenda, eu ouvi uma vez uma mentira, alguém contou uma mentira, que tu foi a primeira pessoa a usar esse termo. Isso é verdade? Na verdade, não. Não, acho que não sei. Eu sei que assim, naquela ata de 92 nós colocamos, né? Foi eleito síndico profissional Sérgio Craveiro, mas eu não lembro se eu fui o primeiro. Usar esse termo. O que eu falo para todo mundo é que assim, isso já foi até reportagem aí, que eu fui o primeiro síndico profissional do Brasil. Ah, sério? Porque alguém tem alguma ata antes de 1992? Que foi eleito síndico profissional? Porque o síndico profissional, na verdade... então acho que é isso aí que eu ouvi falar. Uma profissão... Eu acho que eu posso ter. É uma profissão eleita é uma profissão falada, né, escrita e desenhada na Lei 4591 de 1964. Só que lá em 1980, 1985, 1974, 1979, não se tinha isso como o síndico é síndico de 2, de 3, de 4 prédios, né? E quando eu fui eleito síndico em agosto de 92, lá do condomínio Indaiá, no mês seguinte descobriram isso e eu fui eleito síndico do condomínio da frente, lá do Village, da rua da frente do Indaiá. E lá, 3 ruas para trás, onde morava uma pessoa que circulava por ali, descobriu. E aí eu lembro do seu Adilson, que era um senhor, na época tinha 70 e poucos anos, falou: Serginho, eu vou sair desse prédio, você vai entrar. Né? Todo mundo me conhecia como Serginho, por causa do meu pai, para diferenciar do que era Sérgio também. Então, você vai pegar aqui também. Aí eu fui pegando um prédio, 2, ou regência. Quando eu vi cabelo ainda, né? Pois é, o problema é não ter cabelo. Pois é, tem síndico profissional que não tem cabelo. Mas é bonito. E tem síndico profissional que tem cabelo branco. E daí pelo menos não tem cabelo branco. Você foi trilhando um caminho que eu indico a muitos síndicos, né? Acho que até foi falado isso aqui no podcast. Você que tem interesse de ser síndico profissional, né? Primeiro, obviamente, seja síndico, primeiro, antes de tudo, conselheiro do seu condomínio, caso você seja proprietário, depois seja síndico do seu próprio condomínio, né? Não adianta você querer ser síndico profissional se você nunca foi síndico nem sequer no seu condomínio, né? Mas também não é regra, também pode. Mas, Walter, se você tiver uma ata, mostra aí dos prédios lá do teu pai que administrava na década de 60. Eu vou dar uma olhada. Dá uma olhada lá, por quê? Porque eu acho legal isso daí, a gente tem que se juntar. De repente,
de repente você tem aqui em Florianópolis uma pessoa que já tinha idealizado isso. Aliás, aqui em Florianópolis eu conheci um senhor naquele evento que a gente fez, que era síndico de uns 10 prédios, que começou aqui também. Esqueci o nome dele, um senhor português que estava dando Não, ele era o presidente de alguma associação? do sindicato. Isso, do sindicato. Eu acho que era o seu Alfred. Isso, seu Alfred. Seu Alfred. Então, me disseram que ele era síndico profissional lá na década de 80. Eu falei, poxa, Talvez era na década de 30, de repente. na década de 30. Mas eu não tenho essa informação. Provável. E aí, Mas assim, mas eu acho legal, porque a gente pega os antecessores, vamos pegar. Vamos Respeita a história, né? Lógico. Legal. A história fica. mas dentro marca, do conceito de síndico profissional, hoje tu é capacitador, tu já formou vários síndicos, várias pessoas. Eu estava falando aqui nos bastidores que vários colegas aqui da região fizeram um curso contigo, inclusive o Rodrigo Machado, se não me engano, né? Ele me relatou que foi fazer Que em São muito Paulo. me deixou honrado, né? E lisonjeado com isso, né? Sim, Esse bem cara que legal. sempre Mas assim, muita gente hoje faz um curso, como o teu, como os demais, recebe certificados e já se apresenta como síndico profissional. É preciso um pouco mais do que o certificado para se lançar no mercado com esse nome, eu sou um síndico profissional, ou se oferecer como síndico profissional? O curso que a gente ministra, ele é um curso que passa por todas as etapas dentro de condomínio. Por todas as etapas. Então assim, eu tenho certeza, como na prática isso já foi demonstrado, que quem faz esse curso, ou até outros, as pessoas podem entrar no mercado, porque os outros cursos têm 2 dias, às vezes 1 ou 2 módulos, que passa 2 dias aqui, mais daqui a um mês, mais 2, 3 dias, mas não tem muito o que dizer, a não ser a praticidade da legislação e as boas práticas, que a gente falou várias delas aqui, né? E depois, o que hoje está me deixando bem feliz é a educação continuada. Sim. Então, quando a gente criou o CONAS em 2010... Não vai parar de também estudar. Não vai parar. Como não pode parar nenhuma outra profissão? Já que estão se falando em regulamentação da profissão, isso aqui, tudo parado lá, mas que vai, toda e qualquer profissão, vamos colocar o médico. O médico está toda hora em congresso, toda hora fazendo especialização, cursos e por aí vai, né? Então o administrador de condomínio, o síndico também, né? Obrigado. Principalmente porque ele é um cara multitarefa, né? Então, Tem que saber exatamente, a muitas educação coisas. continuada, ela é uma forma da pessoa se especializar e continuar se especializando. Você faz um curso inicial e depois cada determinada matéria, engenharia condominial, agora está se falando em compliance, né? Você tem as megas corporações aí que faturam milhões por mês, e tem vários condomínios aí que fatura 3, 4 milhões por ano brincando, com 500 apartamentos. Sim. Então, você está se falando muito em compliance. Lá nós temos o Alexandre Marques, lá em São Paulo, que se tornou um estudioso nessa área, hoje vem dando palestras. Um grande abraço ao Alexandre Marques, né? O advogado também na área do direito condominial. Então você hoje fala muito em contabilidade condominial. Então são vários ramos do condomínio que não pode parar de estudar nunca. Sim, então essa é multidisciplinar, exige um conhecimento multidisciplinar. E a CONAS, ela foi criada exatamente através de palestras, através de encontros, através de compartilhamento de experiências. Exato, trazer essa educação continuada aos síndicos, né, e às pessoas que estão no mercado. Obviamente eu tenho conhecimento de inúmeras pessoas que fizeram curso comigo que saíram do mercado por N situações, receberam uma proposta profissional na área de enfermagem, que tinha uma enfermeira, que eu lembro, no interior de São Paulo. Recentemente um agora também recebeu ele trabalha com TI e Telecom, recebeu uma proposta aí tentadora para parar ele vai deixar de ser síndico para seguir na área de telecom. Aliás, uma crítica que eu faço geralmente é por que não consta nos currículos profissionais pessoais os cursos que a pessoa fez voltados para a sindicatura de condomínios, né? E principalmente, por que não consta nos currículos profissionais pessoais as experiências de síndico? As experiências de síndico. Porque eu colocaria o Sérgio está trazendo para nós aqui, em outras palavras, né, e nosso podcast hoje vem aqui reforçando isso de forma continuada, que a gestão condominial ela é muito mais dificultosa do que boa parte das empresas no Brasil.
ela exige de você um conhecimento multidisciplinar e para isso há necessidade de fazer esse refino, essa revisão continuada dos conhecimentos. Eu costumo dizer que a diferença é gritante entre a empresa condomínio e uma empresa, né, normal, de mercado, de outro segmento, é que os sócios, no caso de condomínio, moram dentro da empresa. E isso é um agravante, porque gera conflito. Se você tem uma empresa lá que tem 100 funcionários, 200 funcionários, você gera conflito entre eles, tem que ter toda uma harmonia, todo um processo, toda uma delicadeza. A minha são 4 sócios, a gente vive se embicando, agora imagina um condomínio com 100 sócios. Pois é. Então, é muito cacique e pouco índio. Pois é. Então por aí você vai vendo, né? E a atividade que vem sendo realizada, por exemplo, pela CONASE, ela é, no meu ponto de vista, muito salutar. Obrigado. À medida que o tempo vai passando, eu vou falando mais difícil. Não, assim. ele vai puxando o saco dos convidados. Ele começa a saber, ele sempre termina. Mas o que eu vejo hoje no mercado é uma dificuldade na garantia da informação. Ou seja, o síndico tem lá um problema para resolver, aí vem um técnico de WhatsApp, aí joga no Google, tem lá um blogueiro lá que... Tem uns caras que tem uns perfis no Instagram que gosta da pitaco, de gravar vídeo e botar lá. Tem uns caras que ficam botando vídeo aí. Mas você sabe que eu falo muito em lei, né? A gente estava agora na palestra da revista Direcional lá, um abraço à grande Sônia. Direcional Síndico? Da Direcional Condomínio, a revista Direcional Condomínios, né? E foi um evento maravilhoso agora, foi 25 de setembro agora que passou. Até o Odilei estava lá, a gente dividiu lá o palco lá. E eu falo para todo mundo que lei. Eu tenho, lei é tudo entendimento, né? A legislação não é uma matéria exata, é uma matéria humana, subjetiva. Então, eu como dei muita aula de matemática, eu sou um cara estritamente matemático. O que eu digo, 2 mais 2 é 4, não tem discussão. Não adianta a gente ficar aqui 2 horas, 3 horas falando que 2 mais 2 é 4, é 4, mas e sim trazer a exatidão matemática para a administração condominial. Esse é meu grande objetivo, né? Não sou advogado, minha formação é administração de empresa. Para a segurança jurídica e para a vigência condominial. Mas tem muita gente que fala, Sérgio, caramba, você entende mais de lei do que advogado. Mas o advogado, ele pode ser advogado tributarista e não entender de condomínio. Pode ser um advogado de especialista em condomínio que não entende de tributário. Meu irmão é formado em mecânica e ele sempre bateu nessa tecla. Para ler e interpretar um texto, isso eu aprendi lá no colégio, quando eu era criança. Exato. E para ler e interpretar um texto não precisa ser advogado. O advogado ele vai te representar na justiça e você tem na Constituição Federal que ninguém pode alegar desconhecimento da legislação. Então, se eu tenho uma matéria que eu domino e vivo, que é condomínio, eu estudei tudo isso, né? E me organizo. O dia que eu precisar de um advogado, eu vou lá e contrato para ele. A bem da verdade, na graduação e nem na pós-graduação, assim, com todo respeito, né? Boa parte do que acho que 95% dos conhecimentos que hoje, em tese, eu detenho é de me debruçar sobre as legislações e fazer o estudo sozinho. Pois é. Autodidata. Exato. E a legislação condominial ela é de certa forma curta, mediante tantas leis que a gente tem no Brasil, né? Ela se equilibra em algumas outras leis paralelas, tipo lei de inquilinato, lei de vizinhança, normas de engenharia, de construção, e por aí vai embora. É isso aí. Me conta um pouquinho, tu estava falando da tua formação, da graduação, e esse tempo que tu passou lá nos Estados Unidos, o que tu estudava lá? Eu fiz na Harris School University em Chicago, um mestrado, né? Que lá eu aprendi como tratar o dinheiro dos outros, né? Então eu peguei tudo que eu aprendi lá, trouxe para administração condominial e falei, não, eu vou focar em trazer essa metodologia para cá, né? Que é o que eu falo, que é esse negócio do fundo de reserva, esse negócio do salão de festa, trazer facilidades na gestão. Os Estados Unidos é um país inteiramente fácil. E quem foi para lá sabe, é tudo fácil. Tem que viver em cima de regra, sim, porque são as regras, que é o que está acontecendo hoje no Brasil. Regra é regra, tem que ser obedecida, a bem da verdade, e fazer um planejamento daquilo, né? O condomínio vai estar sempre lá, o condomínio nunca vai sair de lá. Eu penso nos Estados Unidos como aquela situação que a gente fazia uma prova de física,
o professor fazia o enunciado da questão assim, você atira um objeto no vácuo em ambiente perfeito, né, para fazer aquele ensaio, né? Os Estados Unidos é aquele ambiente perfeito. Se tu colocar qualquer tipo de teoria lá, é provável que naquele ambiente, se tu cumprir as regras, o protocolo certinho, o negócio vai dar certo. Exato. O negócio vai prosperar. Tem muito disso lá. E assim, você realmente administrar para sempre, né? Eu tenho muito isso nos condomínios. Eu acho que administrar para sempre é o que falta, né? E hoje também, uma coisa que está acontecendo, que eu tenho percebido, as pessoas estão parando um pouco de sair mudando de apartamento para apartamento. Antigamente era com mais frequência, assim, né? Em 2000, entre 2000 e 2005, eu lembro que tinha muita mudança. O cara mudava, ficava 2 anos no prédio, mudava, ficava um ano no outro, mudava. Hoje não, a pessoa está ficando mais tempo. Eu não sei, mas eu acho que aqui está chegando mais isso daí. Aqui na nossa região, acho que está tendo mais essa migração pessoal. Eu acho que a oferta de melhores soluções para morar tá muito dinâmica. Está muito dinâmica e acontece um pouco isso. Falando vou aproveitar esse gancho dessa tua visão, dessa percepção de mercado. Eu vejo que dentro do mercado condominial tu já desenvolveu vários projetos, várias iniciativas. O próprio CONASE, o próprio curso de síndico profissional, rodada de negócios, empréstimo de dinheiro, congressos. Como é que é a evolução? O Dr. Rodrigo Carpão, um abraço para ele, ele diz que condomínio é a bola da vez. Eu perguntei isso também na terça-feira no podcast aqui para a Ângela, porque a Ângela tem o jornal há 18, 19 anos. O condomínio agora é a bola da vez, né? Sim, com certeza. O condomínio, na verdade as sempre pessoas foi a bola da vez, descobriram, né? O condomínio agora, porque eu estava falando isso semana passada, eu não lembro agora, mas assim, condomínio, na década 2000, 2003, 2004, assim, você tinha 60, 70 tipos de segmento empresarial que fazia serviço para condomínio. Por exemplo, material de limpeza, terceirização de portaria, circuito de TV para botar câmera, administradora de condomínio, material de construção. Então todo mundo quer vender para condomínio, porque condomínio paga a conta. Sim. Né? É um dinheiro que a gente, né, que quem presta serviço sempre vai ter. É recorrente, né? A busca da recorrência. E hoje nós temos mais de 150, mais que dobrou. Então hoje você tem, por exemplo, fitness. Você tem empresas de fitness vendendo para condomínio assim, faturando 2 milhões por mês, vendendo equipamento de esteira. Então é 60 mil no prédio, 70 mil no outro, 10 mil, aí gera manutenção, lavanderias coletivas. Você tem empresa de assessoria esportiva. Então hoje o condomínio contrata uma empresa de assessoria esportiva, o dono da empresa ou o representante da empresa vai até o condomínio, reúne lá 30 pessoas, entre, né, mulheres, homens, marido, mulher, não sei o quê, e faz lá exercício dentro do condomínio, para não ficar naquela coisa de academia, cansativo. Você tem na área de engenharia laudos técnicos, laudos periciais, laudos estruturais. Você tem, olha, um mar de coisas que traz... E coisas que não foram contempladas. Estou falando nisso, às vezes eu me toquei de uma coisa. Tem empreendimentos que vêm com um conceito assim, espaço built, que é o espaço lá para cabeleireiro e tal. Mas tem muito pouca empresa nesse segmento se dedicando a atender condomínio. Daqui a pouco é uma percepção. Sabe o que está acontecendo nos condomínios? A gente como tem os clubes, né? Os condomínios clubes. Que agora... A gente tem feito, Alessandro, nas rodadas de negócio, uma coisa que eu não reparei. A gente começou com a rodada de negócio há um ano atrás, né? Vamos colocar setembro de 2018. E sabe quem está vindo nas rodadas e está ganhando dinheiro? É psicólogo, que é coach. Então eles vão nos condomínios como coach na área de psicologia. Para quê? Para trazer para o ambiente condominial harmonia, para trazer, olha, como que é viver em sociedade, olha, como vocês devem se tratar um ao outro, relacionamento pessoal, interpessoal. Seria o básico, né? Mas a gente tem que ensinar as pessoas a fazer. Mas infelizmente, hoje com o mundo globalizado, a pessoa entra no elevador, o cara já está no elevador que desceu lá do 10º andar, sabe, você dá bom dia, o cara não escuta. Não. Ele não escuta, ele fechou a vida dele com o WhatsApp dentro do elevador. Ele ouve, mas não escuta. Exato. E aí as pessoas hoje, quer dizer, até psicólogo hoje tem condomínio, quer dizer, é um mar de situações que está acontecendo, né? Então
Então, assim, eu acho que condomínio é a bola da vez para todas as profissões. Todas. Se você, por exemplo, cuidador de animal doméstico, que leva lá, pega o cachorro para cuidar, pega o cachorro para fazer treinamento, para ensinar, né? Adestramento. Personal pet. Então, qualquer personal pet, qualquer profissão que hoje tenha, se você voltar para condomínio, vai dar certo. Vai dar certo. Porque acima de qualquer coisa tem a necessidade. Eu tenho uma pergunta capciosa para te fazer. Por que não tem mais administrador de condomínio? Não tem mais? Por que você não quis mais ter uma administradora? Porque assim, na verdade, a administradora de condomínio, ela estava tomando muito tempo, você tem que ter uma dedicação, você sabe disso. E aí eu tinha duas opções. Eu criei a Conase junto com um grupo de síndicos em 2010, foi 5 de maio de 2010. E aí ela começou a tomar muito tempo. Hoje, graças a Deus, aprendi a dizer não, mas naquela época eu não sabia dizer não. Então eu acabei me abdicando da administradora para poder tomar conta da Conase e viajar o Brasil inteiro. Acho que o cigano condominial tomou mais conta de mim, que eu lembro que eu comecei a viajar para os lugares aí. Primeiro eu lembro que foi Natal, depois Manaus, depois Brasília, Cuiabá, fui várias vezes. Meu Deus. Todo mundo sempre me recebeu super bem, acabei acreditando que isso Queria fosse que todo melhor. mundo marcasse a hashtag Sidney Magal do Hoje tenho tantos amigos, né? Vocês aqui em Floripa. Já fui para mais de 700 cidades falar de condomínio e dar curso. Nossa. Todas as capitais do Brasil. E me fala uma todas coisa, as capitais do Sérgio, Nordeste. o que nunca te perguntaram O que nunca me em perguntaram? relação aos condomínios? Uma coisa difícil. Cara, me perguntaram até tudo, me perguntaram tudo sobre, até sobre sexo nos condomínios, sobre problema de barulho na hora da relação lá do marido e da mulher. Muito Eu ouvi esses dias uma engraçada, o cara dizia assim, a vizinha tá mandando bem. Ele falou, porra, tava viajando, cheguei agora. Isso aí fica complicado, né? Olha, o Alessandro, já perguntaram já teve caso do marido ter que trabalhar de madrugada e a esposa do cara dar em cima do porteiro da noite. Já teve casos em condomínio, tantas histórias, tanta coisa, né? Coisa que acontece. Em condomínio, gente presa no elevador que desmaia, que passa mal. Pessoas que você vê todo dia à noite lá no prédio e de repente não aparece mais, quando você vai ver, infelizmente veio a falecer dentro de casa, que você só vai ver depois de 3, 4 dias. E experiência, tu relatou algumas situações inusitadas. Eu costumo falar, inclusive, minha postagem que eu vou fazer hoje do podcast que eu gravei com o Rangel, que eu falo que a maturidade do síndico vem na superação de experiências inusitadas. Porque o ordinário a gente aprende no curso, nas boas práticas relatadas. Mas aquela maturidade daquela situação que tu passou por aquilo, tu superou e tu tem noção, cara, eu nunca mais vou passar por isso. Mas eu criei uma experiência para vivenciar aquela tensão, né? Que isso me trouxe uma maturidade que outros momentos de tensão eu vou usar. Tem algum tipo de situação inusitada que tu passou assim que... Eu administrava um condomínio em Santos que morava 27 juízes e um desembargador. E eu na Assembleia, Assembleia, eu não falava nada. Era Vossa Excelência para lá, Vossa Excelência para cá, todo mundo. Eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, mas eu estou aqui. Essa é uma. Uma coisa também que eu sempre falo para todo mundo, né? Se eu falei, acabei só falando coisa né, triste, tal, não sei o quê. Mas tem um caso que eu sempre falo para todo mundo o seguinte, e isso é um alerta, na verdade. Quando as pessoas mudam do condomínio, por exemplo, vão mudar, todo mundo esquece a bicicleta no bicicletário. Olha só. Então eu dou uma dica para todos os síndicos, que é assim, todo mês de janeiro, manda uma carta para todo mundo, dizendo, olha, vai lá, veja a sua bicicleta. As bicicletas têm uma identificação até 31 de janeiro, no dia 1º de fevereiro a gente vai doar lá para as criancinhas não sei da onde, para casa de caridade não sei do que. Por quê? Porque acaba tomando muita bicicleta, espaço, e as bicicletas acabam ficando no chão, na garagem. Eu já fiz isso, fiz aquele lacrezinho de malote, a gente numerava as bicicletas com aquele lacre, né, e depois recorrentemente a gente fazia essa contagem, via quem tinha deixado. Se você vai ver, ela tem bicicleta lá que está lá toda empoeirada. Aquelas monarquias, que tira 3 anos. Se você botar a mão, você vê que até 3 anos a bicicleta no mesmo lugar. Não, e o pior é que era um condomínio que tinha muita rotatividade e os novos condôminos chegavam, queriam usar o bicicletário e não tinha espaço. Não tinha espaço, cara. Fazer um
inventar. Monark, Caloi 10, aquelas coisas. Nem sei mais marca de bicicleta, eu preciso andar de bicicleta de novo. Na época do Rogério era cestinha. Cestinha. Com a cestinha na frente, né? Horrível. É o Bravilzinha. Uma hora falando ali sobre as dificuldades de barulho entre vizinhos e a pessoa que estava reclamando depois mentiu dizendo que não estava reclamando na cara do vizinho e tal. Você falou uma palavra, eu entendi uma palavra meio errada, ou de repente você pode de repente ter falado errado, mas eu extraí aqui uma palavra aqui que de repente possa sintetizar um pouco dessa vivência condominial, que é infelizmente. As pessoas infelizes mentem. Pois é. Então tem que tomar um pouco de Eu acho que eu cuidado. falei errado, né? Isso aí. Mas corrigiu infelizmente tem. Dá licença. Mas virou um conceito. Os infelizes mentem. As pessoas Hoje ele tá infelizes que filoso. moram em condomínio muitas vezes mentem. menino E isso valioso. pode trazer algum tipo de passivo para o condomínio. Mas você sabe que você me deu um outro negócio que eu sempre falo para todo mundo, é com relação a pessoas que moram sozinhas, né? Hoje tem o número de pessoas que moram sozinhas de Muito qualquer grande. idade, tá? Estou falando de 80 anos, Eu porque moro ficou sozinho. viúva, ou da nossa idade aqui, 40 anos, ou da tua idade, 20 anos. Mas o que importa, né? O que importa é que as pessoas, às vezes, que vivem sozinhas, elas podem ter algumas situações de possuir uma necessidade de possuir um calor humano, de possuir uma própria atenção depressão, especial. né? Você sabe que uma síndica, esses dias, né, uma síndica de um condomínio que eu cuido lá como advogado, me relatou que o condomínio dela tem, quase todos são divorciadas, viúvas, solteiras, e ela percebe que sextas, sábados e domingos é um caos, porque todos ligam para falar com ela, ela sabe quem está com depressão, quem está mal, porque elas buscam na síndica essa figura calorosa que você Eu tenho falou. um prestador de serviço, cara, que é um eletricista, que ele fala isso, que tem uma cliente dele, inclusive ela é síndica, mas ela é sozinha, e ela faz chamados só para trocar uma ideia, conversar, desabafar, falar, às vezes nem tem nada para fazer no condomínio. Você tem uma dedicação. Aí o que eu faço com isso? Que eu me deparei já com muitas vezes isso na época que eu atuava como síndico lá em 2000, muita gente já naquela época morava sozinha, eu fazia festas temáticas no condomínio. Então, por exemplo, pega um feriado aí eu lembro no 1º de maio, que estava começando o inverno, que caiu numa quarta-feira, aquele feriado morto, sabe? Sim. Não devia nem Que ter. ninguém faz nada. Que ninguém faz nada. Fazer ali numa terça-feira à noite, que é dia 30 de abril, fazer um queijo e vinho, porque o pessoal já dorme mais tarde para acordar em maio, dia 1º de maio que é feriado, ou até no dia 1º de maio fazer uma feijoada na Isso hora é do extremamente almoço. saudável. Isso é legal. No dia das crianças, fazer festas para as crianças do prédio, chamar essas pessoas que moram sozinhas também para participar. Eu sempre digo que o condomínio possui uma série de saúdes, né? Que tem a saúde física, a saúde financeira e a saúde social, né? E isso é extremamente salutar e isso valoriza os imóveis, né? Sim, Outro dia eu ouvi, o marido chegou em casa, né, e falou para a mulher, cara, tô pé da vida com esse síndico. Mas por que aconteceu? A esposa perguntou, né, o que está acontecendo? Ele falou, cara, o síndico está espalhando para todo mundo que saiu com todas as mulheres desse condomínio. A mulher dele parou e pensou, deve ser a chatinha lá do quarto andar, com certeza. já conhece a vida de todo mundo, vira fofoca, né? E tanto que os apartamentos estão diminuindo de tamanho, né? Sim. Hoje o que você vê por exemplo, em São Paulo, de estúdio de 18 metros quadrados, Nossa, que isso, né? 22 metros quadrados. É a famosa kitnet, né? É kitnet que melhorou, agora é estúdio. Agora é kitnet com Tiraram as paredes e só deixou o Que banheiro. alguém teve um insight e transformou o nome prestador. E você sabe, Para vender o dobro, né, do preço. você sabe que esses apartamentos têm até banheiro que não tem nem Box. não tem divisórias a parede. A pessoa mora sozinha mesmo. Como diz Então, o Rogério, eles conseguiram glamourizar Glamorizar, né? as kitnets. É kitnet gourmet. Antes era cheeseburger, agora é hambúrguer gourmet. Sérgio, para finalizar, ainda voltando à questão do síndico profissional, lá no início do CONAS tu acompanhava meio de perto a questão da profissionalização do síndico, e aí nos bastidores estava falando que isso está meio parado. Eu deixei de acompanhar. Eu lembro que eu fui em 2015 para Brasília, falei com a deputada Rosângela Curado do PDT. Se você botar no Google aí Rosângela Curado e Sérgio Craveiro, você vai ver lá uma matéria que tem no site do Maranhão, que ela era deputada do Maranhão. Nós protocolamos lá um anteprojeto de lei
que a gente fez com o advogado da Conase na época, em complementação e para facilitar a vida do gestor condominial, do síndico, dando, por exemplo, prazo para a pasta de prestação de contas, porque há muita reclamação ainda hoje. Estamos em outubro, a pasta de julho não chegou ainda. Então, esse projeto de lei eu não tive acesso não, mas é interessante. Eu tenho lá a carta protocolada, tudo, mas parou. Aí eu lembro que entrou depois o impeachment da presidenta Dilma, depois entrou não sei o que do Eduardo Cunha, depois entrou não sei da quanto. Quer dizer, começou a ter um processo muito grande de problemas políticos no Brasil e parou. E aí eu lembro que o Paulo da Abrasp, por exemplo, lá de Brasília, protocolou mais um monte de projetos junto com os advogados lá. Aí também rolou uma confusão danada lá em Brasília. Eu sinceramente não sei em que pé está isso. Com toda a seriedade, deixei de acompanhar. Falei, não vou acompanhar isso. Porque está lá, a única coisa que eu sei, e isso é fato, precisa ter uma universidade para dar curso de síndico ou de profissional, curso de síndico de 4 anos. Então necessita ter uma faculdade, se eu não me engano é 360 horas ou é pós-graduação. Aí hoje você tem aí vários pós-graduações. Para poder aprovar precisa ter a faculdade? Exato, qualquer eu pensei profissão. que era uma recomendação tua, um desejo. Não, qualquer um projeto isso não deixa de ser, mas assim, qualquer profissão para existir tem que ter uma faculdade registrada devidamente no MEC, com autoridade para dizer esse curso é bom, esse curso o MEC vai autorizar, e aí a gente vira então uma profissão. Então, por exemplo, você tem a faculdade do estado de Santa Catarina, por exemplo, que tem faculdade de engenharia. Engenharia é uma profissão. É uma profissão que existe faculdades credenciadas que dão a aula, que dão a matéria em engenharia. Eu nunca tinha ouvido falar a respeito da possibilidade de uma faculdade. De uma faculdade voltada para a gestão condominial. Hoje você tem algumas, por exemplo. E eu acho bem interessante. Você tem a faculdade 2 de julho lá em Salvador, que dá curso para síndico. Só que assim, é curso de manutenção predial. Por exemplo, o Cláudio Celino, que é uma pessoa ligada a nós lá, presidente da Abra Síndicos, dá aula lá. Na faculdade 2 de julho, mas não é uma coisa, eu não conheço a faculdade, sei que existe, sei que está lá, mas assim, por que se não registra? Por que ela não pega a autorização do MEC? Será que esse curso tem autorização do MEC? Tem, não tem, não sei. Eu não estou antenado nisso. Por isso, então, que tem um viés para trazer isso para a área de administração. Eu ouço muito isso, vai ser o pessoal Exatamente. Dentro do CRA, as pessoas, você sabe o que acontece assim, Você tem hoje o médico e você tem o enfermeiro. São duas profissões diferentes, mas que uma está ligada à outra. E o técnico? Eu comparo muito ao administrador e ao síndico do prédio. Então, um depende do outro. O médico depende do enfermeiro e vice-versa. O síndico depende do administrador e vice-versa. Então, assim, nós temos a profissão do médico e nós temos a profissão do enfermeiro. São duas profissões. Existe lá o Conselho Regional da Medicina, o Conselho Regional de Enfermagem, existe tudo isso. Tem faculdade de enfermagem. Cada um nas suas funções. Cada um nas suas funções. Mas quem que tira a pressão do paciente que ele está lá internado? Pode ser o médico ou o enfermeiro. Quem que põe o soro lá do acidentado que chegou no hospital? O médico ou o enfermeiro? Não sei. Mas o médico tem responsabilidade civil e criminal para tudo isso. O síndico... O síndico seria o médico que está lá respondendo civil e criminalmente, qualquer coisa vai cair sobre ele, e você tem o administrador que vai assessorar esse síndico, que já é uma profissão regulamentada por outros aspectos, por exemplo, administração na área de logística, administração portuária, administração de empresa, o próprio profissional de administração de empresa. Aqui em Florianópolis a gente tem um condomínio, só um exemplo, tem vários, mas a gente tem um condomínio aqui em Florianópolis que é condomínio voltado desde a sua instituição, incluindo a convenção, a Constituição, para a área médica, e que o síndico é um dos médicos, porque só podem adquirir unidades privativas lá quem são médicos, quem é ligado à área da saúde. Sim. O síndico lá é um médico e toda a parte de gestão, de pagamentos e tudo isso é feito por uma gestora contratada pelo condomínio. Ela pode ser contratada ou, o que é melhor ainda, eleita, em conjunto, não eleita, mas aprovada pela Assembleia, que é previsto pelo Código Civil. Hoje nós temos matéria suficiente para fazer uma faculdade de síndico. Agora, como é que a gente vai fazer isso? Vai colocar em qual faculdade? Tudo isso precisa ser estudado. Vamos falar de universidade. Metodologia. Eu não vejo com bons olhos isso. Eu não gosto muito da ideia de engessar a função de síndico, colocar dentro de um pacote como seria
uma universidade. Eu acho que ela está em amplo desenvolvimento, eu acho que várias mudanças podem trazer benefício. Eu acho que é bom deixar isso meio em aberto, assim. Eu achei que o síndico que a gente chegou hoje, o tal síndico profissional ou especialista, ele partiu do princípio do síndico orgânico, do síndico que era o condômino, e hoje evoluiu para um síndico especialista. Eu acho que isso foi possível porque não estava dentro de um pacote. O síndico tem que ser assim, né? E eu acho que manter esse desenvolvimento, eu acho que é muito mais importante do que criar uma universidade, criar um conceito de síndico, ou a gente estava falando de certos certificados. Você é o síndico tanto X. Eu acho que isso também não é legal. Eu defendo um pouco essa linha. Mas será que isso não é por conta de uma evolução natural, de uma coisa que vem surgindo e vem evoluindo e vem maturando? Eu vou te falar, por exemplo, do profissional de TI. Hoje você tem faculdades de TI, hoje você tem o CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupação na área de TI. E o TI é uma coisa que começou na década de 90, no início da década de 90, porque aqueles programadores que faziam lá as programações. Então, são profissões que chegam no mercado. Eu vou te falar de uma profissão que é o gamer, né? Estão ganhando aí milhões aí de ficar jogando na internet. Tá virando, tem CBO hoje, você pode arrumar um emprego de gamer. Sim. Olha aqui, youtuber. Então, quer dizer, são coisas que estão vindo atualizando. Então, o síndico, eu acho assim, tem que ser um mercado mais unido, né? Eu proponho isso, uma união mais, o pessoal mais próximo. Por quê? Porque hoje você tem associações brasileiras de síndico, você tem mais de 30. Então tem a Brasp em Salvador, em Brasília, a Abrasíndicos em Salvador, a Abrasconde em São Paulo, do Reginaldo. Agora em São Paulo surgiu mais uma chamada Abasp, sem o R, a Abasp, com 2 As. Aí tem a associação de, acho que aqui também tem as DESC, Associação de Síndicos do Estado de Santa Catarina. Tem a associação. O que eu proponho? Qual é o meu grande sonho? Fazer um evento em São Paulo, trazer todo mundo e a gente fazer todo mundo junto um melhor caso disso aí, né? Da gente protocolar, ver o que é melhor, discutir, votar, como se fosse uma assembleia mesmo. Chamar todos os presidentes, vice-presidentes. Confederação. Faz uma nacional com capítulos estaduais, municipais e tal. Claro que é ideal. Essa necessidade de compartilhamento, refino de informações, de ideias, etc., é um dos motivos pelo qual eu me faço sempre presente aqui no podcast. Para poder a gente vai lapidando, vai alimentando, a gente sempre aprende alguma coisa, a gente sempre compartilha alguma coisa, bastante, né? E isso é o que o mercado exige. Legal. O mercado exige um refino constante, uma atualização constante, e quanto mais a gente compartilhar, quanto mais a gente tiver uma visão amadora do mercado, ou seja, a gente gosta de conversar a respeito, a gente gosta dos assuntos, e não necessariamente a visão financeira, né? O que eu vou ganhar com isso, né? Sim. Então esse compartilhamento é necessário. O retorno ele vai vir lá na frente. Tudo que a gente tentar acrescentar aqui, elaborar, tu viveu isso, né, Sérgio? Tu começou em 92, óbvio que muita semente que tu plantou, tu colheu no futuro. Está colhendo agora. Só um dado histórico, em 2008 eu recebi o diploma, acho que foi de graduação, acho que foi em março, fevereiro, no começo do ano. Eu tinha terminado a graduação no ano anterior, né, final do ano anterior, mas a colação era no começo do ano seguinte. E tinha pessoal que faz recuperação, né? Exato. Mas vou te confessar que durante a graduação eu não fui um bom aluno. Por quê? Porque era assembleia todo dia, eu trabalhava no escritório todo dia, era assembleia final de semana. Balada, Não tinha muito, eu cheguei a fazer 124 assembleias no ano. Nossa. Uma a cada 3 dias aí. Mas em 2008 eu fiquei 2 meses em São Paulo pesquisando o mercado condominial, visitei lá a Hubert Guevara, visitei a OMA, né, e fiquei lá trocando ideia, etc. E lá eles me chamaram de louco. Porque eu vim com aquele cuidado, com aquele preciosismo de recém-formado, de pesquisador e de aplicar ipsis literis as legislações nas orientações que a gente dava para os condomínios, etc. E em São Paulo eu aprendi que eles estavam um pouco mais maduros, eu entendi naquela época, que se a gente fosse preciosista, a gente inviabiliza a gestão condominial.
Então, hoje em dia, eu sempre digo que a administração condominial ela é um contrapeso de 3 medidas: o que é legal, o que é justo e o que é prático. Você sabe, a primeira vez que eu fui para Manaus e dei esse curso, o pessoal falou: Sérgio, desse jeito não dá para trabalhar aqui em Manaus, você está falando, porque lá em São Paulo vocês têm 80 anos na nossa frente, né? Aí eu falei: não, mas Manaus e São Paulo está dentro do mesmo país, está dentro da mesma legislação. É tudo igual. É tudo igual. O que eu estou trazendo aqui é novidades para vocês aproveitarem e saírem na frente. Lá em São Paulo faz assim, então aqui vai funcionar também. Então, o que você foi fazer em São Paulo foi exatamente isso, foi buscar informação, né, para trazer de uma cidade que é a maior do Brasil, né, não tem como falar diferente. Mercado totalmente diferente. Mercado totalmente diferente, trazer o quê? Sair da caixinha, vamos trazer para Florianópolis. Só que agora com a globalização, grupos de WhatsApp, Facebook, rede social para lá, rede social para cá, isso tudo fica mais fácil, não precisa sair viajando tanto, né? Mas eu queria voltar aqui depois, em novembro, dezembro. Cara, sempre. Tô me convidando. Sim. Pelo amor de Deus. Cara, é só falar, o Rogério... Trazer novidade, gostei. Rogério, gostei tô vindo pra cá, tô indo pra Floripa, vamos fazer outro podcast. Vamos fazer um churrasco na casa do Rogério. Eu só queria te dar um pequeno alerta aqui, né? Eu sei que já a nossa edição do podcast 11, eu quero saber como é que tu vai fazer agora o 11 com a mão. Faz igual basquete. A ideia é tua. Faz igual basquete. Nós sempre vamos lá, 4, 5, vamos fazer o 8. Os dois aqui, cara, 5 numa mão e 4 na outra mão, eu não sei. É porque a gente tá sempre um passo à frente de ti. É que a gente já tava no 9. Reparar, tu vai ver, vamos querer ver. Vai ajudar. Pronto. Podcast 11. Peraí, gente. Não dá, a luz não pega, ó. 6 dedos numa mão e 5 na outra. Claro que eu te ajudo. Pessoal, nossas considerações finais então, Alessandro. Bom, primeiro eu quero agradecer ao Sérgio, que estamos aqui desde cedo no curso dele aqui aproveitando, são muitos conhecimentos, muita coisa boa, muita novidade. Sérgio, obrigado por ter vindo. Amanhã temos um outro dia intenso de curso. Esperamos que seja tão maravilhoso e tão gratificante como foi hoje. Obrigado por ter vindo, você é de casa. Um abraço, gente, sucesso, fiquem com Deus. Montinho. Eu fico muito lisonjeado aí de poder ter a presença do Sérgio Craveiro aqui para poder absorver um pouco dessa experiência, etc. E deixo o canal de comunicação aberto aí pra gente trocar figurinha, pra gente poder trocar experiência, etc. E poder todo mundo crescer junto, evoluir junto aí na vivência condominial. Sérgio, brigadão. Obrigado você. Foi, olha, eu tô em contato com o Sérgio pra gente gravar um vídeo daquele que a gente gravou, né, pro Instagram. E era assim, não, já vou fazer, não, vamos fazer agora, tá? Não, hoje eu vou fazer, cara, não consegui fazer nunca, né? E que bom que pode vir aqui, foi muito legal, muito bacana. A gente espera então em novembro. Lógico, pode esperar. Dezembro. É só fechar. Deixa para tuas considerações finais. Pessoal, quero agradecer, foi uma grande honra poder participar, conhecer o Cindy Hub, né? Eu fiz um depoimento agora em maio que o Márcio da Pontual foi lá, pediu para falar do Cindy Hub e eu achei muito bacana a ideia, muito próspera, né? Uma visão muito boa de mercado, principalmente aqui em Floripa, que tá evoluindo demais, né? Eu acompanho em Florianópolis aí de 2012 para cá, todo ano, 2, 3 vezes por ano eu venho para cá. Sou muito bem recebido por todos, né? Pela Helena, agradecer a Helena Martins, aí, síndica profissional da Aplica Síndico também, por todo o empenho que tem feito em parceria com a gente aqui da Conase. Agradecer você, Rogério, obrigado. Agradecer ao Walter, agradecer ao Alessandro, toda a receptividade aqui do Cindy Hub. E você que é síndico de Florianópolis, venha visitar aqui, venha conhecer o espaço, fazer parte desse espaço. É um espaço de comunicação, de conexão, né? O próprio nome já diz que vai fazer muita diferença no teu profissionalismo. E agradecer mais uma vez ao povo de Florianópolis, de Santa Catarina como um todo, que realmente é muito gratificante, né? Repito, uma grande honra poder conhecer todo esse espaço aqui, muito bem feito, muito bem elaborado, muito bem desenhado. Obrigado e aí até a próxima. Isso aí, pessoal, fechou. Ó, 11 assim, ó, já. 11. Baixou a forma. Ai. Eu tô tapando meu rosto.